Mestres da Maldição. Volume 1. Gata Branca. Escrito por Holly Black. Capítulo 1. Acordo descalço, de pé sobre o frio da ardósia. Olhando para a distância vertiginosa abaixo. Inspiro uma lufada de ar gélido. Acima de mim, vejo as estrelas. Abaixo, a estátua de bronze do Coronel Valinford me faz perceber que estou vendo a praça central do alto de Smith Hall, meu alojamento. Não tenho lembrança alguma de subir as escadas até o telhado. Nem sei como chegar onde estou, e isso é um problema, pois terei que sair daqui, de preferência de uma forma que não envolva morrer. Tremendo, forço-me a ficar o mais parado que consigo. A não inspirar rápido demais. A me segurar a ardósia com os dedos dos pés. A noite está tranquila, com o tipo de silêncio da madrugada que faz o som de cada movimento ou respiração nervosa ecoar. Quando as silhuetas negras das árvores acima de mim se mexem com o vento, dou um pulo de surpresa. Meu pé desliza em alguma coisa escorregadia. Musgo. Tento me firmar, mas minhas pernas cedem. Tateio o ar atrás de alguma coisa que me agarrar quando meu peito no bate na ardósia. A palma da minha mão cai com força sobre um pedaço de telha de cobre, mas nem sinto dor. Ao mover as pernas, meu pé encontra uma saliência no telhado, e pressiono os dedos contra o suporte de neve até me equilibrar. Dou uma risada de alívio, embora esteja tremendo tanto que escalar de volta fica fora de questão. O frio deixa meus dedos dormentes. A descarga de adrenalina faz meu cérebro gritar. Socorro, digo baixinho, e sinto uma gargalhada louca subir pela minha garganta. Mordo a parte interna da bochecha para sufocá-la. Não posso pedir socorro. Não posso chamar ninguém. Se fizer isso, meu fingimento cuidadosamente elaborado de que sou apenas um cara normal vai por água abaixo para sempre. Sonambulismo é coisa de criança, é estranho e constrangedor. Observo o telhado pouco iluminado e tento enxergar o intervalo dos suportes, pequenas peças triangulares de plástico que impedem o deslizamento de neve e gelo, pequenas peças triangulares que não foram feitas para suportar meu peso. Se eu conseguir chegar mais perto de uma janela, talvez consiga descer até ela. Estico o pé, mexendo-me o mais lentamente possível e me contorcendo em direção ao suporte de neve mais próximo. Durante o movimento, arranho a barriga contra a ardósia, pois algumas placas estão lascadas ou não são completamente lisas. Piso no primeiro suporte, no seguinte, e depois chego a um que fica na extremidade do telhado. Lá, ofegante, com as janelas muito abaixo de mim sem lugar para onde ir, decido que não estou disposto a morrer só por causa do constrangimento. Inspiro ar gelado 3 vezes e grito. Ei! Ei! Socorro! A noite absorve minha voz. Ouço o som distante de motores na estrada, mas nada vindo das janelas abaixo de mim. Ei! Dessa vez grito, com voz gutural, o mais alto que consigo, alto bastante para de as palavras arranharem minha garganta. Socorro! Uma luz é acesa em um dos quartos e vejo palmas de mãos pressionadas contra uma vidraça. No momento seguinte a janela se abre. Olá? Diz alguém com voz sonolenta abaixo de mim. Por um momento a voz dela me lembra de outra garota. De uma garota morta. Estico a cabeça para o lado e tento dar meu sorriso mais envergonhado. Como se ela não fosse levar um susto. Aqui em cima, digo. No telhado. Ai, meu Deus. Justine Moore ofega. Willow Davis vai até a janela. Vou chamar um inspetor. Aperto a bochecha contra a pedra fria e tento me convencer de que está tudo bem, de que não é uma maldição, de que, se eu aguentar mais um pouco, tudo vai ficar bem. Uma multidão se junta abaixo de mim, saindo dos alojamentos. Pula, grita algum idiota. Anda logo. Senhor Sharp. Grita o supervisor Varton. Desça daí imediatamente, Sr. Sharp. Seu cabelo grisalho está de pé, como se ele tivesse sido eletrocutado, e veste um roupão do lado avesso e mal amarrado. A escola toda pode ver sua cuequinha branca. De repente, me dou conta de que estou só de cueca. Se ele está ridículo, eu estou pior. Cassel. Grita a senhora Noyes. Cassel, não pule. Sei que as coisas têm sido difíceis, ela para de falar, como se não tivesse certeza do que dizer depois. Provavelmente, está tentando lembrar o que é tão difícil. Tenho boas notas. Tenho um bom relacionamento com os outros. Olho de novo para baixo. Câmeras de celulares piscam. Alunos do primeiro ano apoiam-se nas janelas do prédio ao lado, o Stronghouse, e alunos do terceiro e do quarto ano estão de pé na grama usando pijamas e camisolas, apesar de os professores estarem tentando desesperadamente levá-los de volta para os alojamentos. Dou meu melhor sorriso. Digo baixinho. Desça, Sr. Sharp, grita o supervisor Varton. Estou avisando. Estou bem, senhora Noyes, grito. Não sei como cheguei aqui. Acho que tive um ataque de sonambulismo. Eu tinha sonhado com uma gata branca. Ela se inclinou por cima de mim, inspirando profundamente, como se fosse sugar o ar dos meus pulmões, mas o que fez na verdade foi morder minha língua. Não senti dor, só uma gigantesca e sufocante sensação de pânico. No sonho, minha língua era uma coisa vermelha que se debatia, úmida e do tamanho de um rato, e a gata a carregava na boca. Eu queria minha língua de volta. Saltei da cama e fui atrás da gata, mas ela era ágil e rápida demais. Eu a segui. Quando percebi, estava tremendo no telhado de ardósia. Uma sirene soa ao longe e vem se aproximando. Minhas bochechas doem de tanto sorrir. Depois de algum tempo, um bombeiro sobe em uma escada e me ajuda a descer.
Me cobrem com um cobertor, mas meus dentes estão batendo com tanta força que não consigo responder a nenhuma das perguntas. É como se o gato tivesse mesmo roubado minha língua. Na última vez em que estive na sala da diretora, meu avô estava comigo para me matricular na escola. Eu me lembro de vê-lo esvaziar um prato de cristal cheio de balas de menta dentro do bolso enquanto o supervisor Varton falava sobre o admirável jovem que eu viria a ser. O prato de cristal foi parar no outro bolso. Estou sentado na mesma cadeira de couro verde, enrolado em um cobertor, e olho para a gaze que cobre a palma da minha mão. Realmente, um jovem admirável. Sonambulismo? Pergunta o supervisor Varton. Ele está usando um terno marrom de tweed, mas o cabelo ainda está bagunçado. Está de pé perto de uma prateleira coberta de enciclopédias ultrapassadas e passa um dedo enluvado pelas lombadas de couro em frangalhos. Reparo que há um novo prato de vidro barato cheio de balas de menta sobre a mesa. Minha cabeça está latejando. Queria que as balas fossem aspirina. Eu era sonâmbulo. Não acontece há muito tempo. Sonambulismo não é incomum em crianças, principalmente meninos. Pesquisei na internet depois de acordar na entrada da garagem quando tinha 13 anos, com os lábios roxos de frio e sem conseguir me livrar da sensação de que tinha acabado de voltar de um lugar do qual não conseguia me lembrar. Do lado de fora das janelas de caixilharia de chumbo, o sol nascente enche as árvores de um brilho dourado. A diretora, Sra. Northcote, está com o rosto inchado e os olhos vermelhos. Está bebendo café em uma caneca com o logotipo de Wallingford e aperta com tanta força que o couro das luvas está quase rasgando nas dobras dos dedos. Eu soube que você está tendo problemas com sua namorada, diz a diretora Northcote. Não, respondo. Problema nenhum. Audrey terminou comigo depois das férias de inverno por estar cansada das minhas mudanças de humor. É impossível ter problemas com uma namorada que não tenho mais. A diretora limpa a garganta. Alguns alunos acham que você agencia apostas. Está com algum tipo de problema? Deve dinheiro a alguém? Olho para baixo e tento não sorrir ao ouvir sobre meu pequeno império criminoso. Ele consiste apenas em um pouco de falsificação e uma bolsa de apostas. Não tenho nenhum golpe em andamento, nem mesmo aceitei a sugestão do meu irmão Philip de que poderíamos ser os principais fornecedores de bebida alcoólica para menores na escola. Tenho quase certeza de que a diretora não se importa com as apostas, mas fico feliz por ela não saber que a mais popular é a de quais professores saem juntos. Northcote e Varton são um casal improvável, mas isso não impede que as pessoas apostem dinheiro neles. Nego com a cabeça. Tem tido mudanças de humor ultimamente? Pergunta o supervisor Varton. Não, respondo. E quanto a mudanças no apetite e no padrão de sono? Ele parece estar recitando palavras de um livro. O problema é meu padrão de sono, digo. O que você quer dizer? Pergunta a diretora Northcote, repentinamente atenta. Nada. Só que eu estava tendo uma crise de sonambulismo, e não tentando me matar. E se eu quisesse me matar, não pularia de um telhado. E se fosse pular de um telhado, vestiria uma calça antes. A diretora toma um gole da caneca. Sua mão está mais relaxada. Nosso advogado me aconselhou a não permitir que você fique no alojamento até um médico nos garantir que nada desse tipo vai acontecer de novo. Você representa um risco muito grande. Pensei que as pessoas iam me encher o saco, mas nunca achei que haveria consequências concretas. Pensei que ia levar uma bronca. Talvez perder alguns pontos de comportamento. Fico perplexo demais por muito tempo para falar qualquer coisa. Mas não fiz nada de errado. Isso é besteira, claro. As coisas não acontecem com as pessoas porque elas merecem. Além do mais, fiz muita coisa de errado. Seu irmão Philip vem buscar você, diz o supervisor Varton. Ele e a diretora trocam olhares, e a mão de Varton vai inconscientemente até o pescoço, onde vejo o cordão colorido e o contorno de um amuleto sob a camisa. Eu entendo. Eles estão se perguntando se fui enfeitiçado. Amaldiçoado. Não é um grande segredo que meu avô era um mestre da morte da família Zacharov. Ele tem cotocos enegrecidos onde costumavam ficar os dedos como prova disso. E se eles leem jornais, sabem sobre minha mãe. Não é de estranhar que Varton e Northcote culpem as maldições por toda e qualquer coisa estranha relacionada a mim. Você não pode me expulsar por sonambulismo, digo, ficando de pé. Isso deve ser ilegal. É um tipo de discriminação, paro de falar quando um pavor gelado toma conta do meu estômago, porque por um momento me pergunto se eu poderia ter sido enfeitiçado. Tento lembrar se alguém esbarrou em mim com a mão, mas não consigo me lembrar de ninguém tocando em mim sem estar de luva. Ainda não chegamos a nenhuma determinação sobre seu futuro aqui em Wallingford. A diretora folheia alguns papéis que tem sobre a mesa. O supervisor se serve de café. Ainda posso ser aluno mesmo sem morar aqui. Não quero dormir em uma casa vazia nem ter que dormir na casa de algum dos meus irmãos, mas é o que farei. Farei tudo que me permitir manter a vida do jeito que está. Vá para o alojamento e coloque algumas coisas na mala. Considere isso de licença médica. Só até eu ter um atestado, respondo. Nenhum dos dois diz nada e, depois de alguns segundos de constrangimento, vou em direção à porta. Não se sinta solidário demais. Eis a verdade essencial sobre mim. Matei uma garota quando tinha 14 anos. O nome dela era Lila, ela era minha melhor amiga e eu a amava. Mas eu a matei mesmo assim. Grande parte do que aconteceu no dia do assassinato me parece enevoada, mas meus irmãos me encontraram de pé ao lado do corpo dela com sangue nas mãos e um sorriso estranho nos lábios. O que lembro melhor é a sensação que tive ao olhar para Lila, a alegria eufórica de sair impune de alguma coisa. Ninguém sabe que sou um assassino além da minha família.
E eu, é claro. Não quero ser essa pessoa, então, passo a maior parte do tempo na escola fingindo e mentindo. Dá muito trabalho fingir ser uma pessoa que você não é. Não penso na música de que gosto, penso na música de que eu deveria gostar. Quando tive uma namorada, tentei convencê-la de que era o cara que ela queria que eu fosse. Quando estou no meio de um grupo, fico na minha até descobrir como fazer todo mundo rir. Felizmente, se tem uma coisa que faço bem, é fingir e mentir. Eu falei que fiz muita coisa de errado. Ando rapidamente, ainda descalço, ainda enrolado no cobertor áspero dos bombeiros, pela praça iluminada de sol, e vou até meu quarto. Sanyu, meu colega, está colocando uma gravata no colarinho de uma camisa amassada quando entro pela porta. Ele olha para mim, assustado. Estou bem, falo, com cansaço. Caso você estivesse pensando em perguntar. Sam é fã de filmes de terror e aficionado por ciências, e cobriu a parede do nosso quarto com máscaras de alienígenas de olhos esbugalhados e posteres de imagens sanguinolentas. Seus pais querem que ele estude no Massachusetts Institute of Technology e que depois tenha um rentável emprego na indústria farmacêutica. Ele quer fazer efeitos especiais para filmes. Apesar de ter o tamanho de um urso e ser obcecado por sangue falso, até agora tem falhado em se impor aos pais ao ponto em que nem sabem que discorda deles. Gosto de pensar que somos meio que amigos. Não costumamos sair com as mesmas pessoas, o que torna mais fácil sermos meio que amigos. Eu não estava fazendo, o que você acha que eu estava fazendo, digo a ele. Não quero morrer nem nada. Sam sorri e coloca as luvas de Wallingford. Eu só ia dizer que ainda bem que você não dorme pelado. Dou uma risada e me deito na cama. O estrado geme em protesto. Sobre o travesseiro ao lado da minha cabeça há um envelope novo, com o desenho de um código que me diz que um calouro quer apostar $50 que Vitória Quaroni vai vencer o show de talentos. As chances são astronômicas, mas o dinheiro me faz lembrar que alguém vai ter que cuidar dos livros e fazer os pagamentos enquanto eu estiver afastado. Sam dá um chute de brincadeira na base da cama. Tem certeza de que está bem? Faço que sim com a cabeça. Sei que devia contar a ele que vou para casa, que ele está prestes a se tornar um dos caras sortudos que tem um quarto só para si, mas não quero perturbar meu frágil senso de normalidade. Só estou cansado. Sam pega a mochila. Vejo você na aula, maluco. Levanto a mão enfaixada para dar tchau, mas para o gesto no meio. Ei, espere um segundo. Com a mão na maçaneta, ele se vira. Eu estava pensando, caso eu vá embora. Você acha que as pessoas poderiam continuar deixando o dinheiro aqui? Não gosto de perguntar, pois me coloca em dívida com ele, ao mesmo tempo, torna a história da expulsão real, mas não estou pronto para abrir mão da única coisa que funciona a meu favor em Wallingford. Ele hesita. Deixe pra lá. Finja que eu nunca. Ele me interrompe. Vou ficar com uma parte? 25, falo. 25%. Mas vai ter que fazer mais do que só recolher o dinheiro para receber isso. Ele assente lentamente. Tá, tudo bem. Dou um sorriso. Você é o cara mais confiável que conheço. A bajulação leva você a qualquer lugar, diz Sam. Só não tira você de um telhado, aparentemente. Legal, falo com um gemido. Levanto da cama e pego uma calça limpa de uniforme, preta e áspera, dentro da cômoda. Por que você iria embora? Não estão expulsando você, estão? Viro o rosto para o outro lado quando visto a calça, mas não consigo disfarçar o desconforto na minha voz. Não. Não sei. Vou explicar o esquema para você. Ele faz que sim com a cabeça. Certo. O que tenho que fazer? Vou deixar meu caderno com a pontuação, os cálculos e tudo, e você simplesmente preenche as apostas que receber. Fico de pé, puxo a cadeira para perto do armário e subo nela. Aqui. Meus dedos se fecham ao redor do caderno que prendi com fita adesiva em cima da porta e puxo. Um outro caderno, do meu segundo ano, ainda está lá, da época em que o negócio cresceu tanto que eu não pude mais confiar na minha memória, que é boa, mas não fotográfica. Sam dá um meio sorriso. Percebo que está impressionado por nunca ter reparado no esconderijo. Acho que consigo fazer isso. As páginas que ele folheia são registros de todas as apostas feitas desde o começo do nosso terceiro ano em Wallingford e as vantagens em cada uma delas. Apostas sobre quem mataria o rato que havia em Stanton Hall, Kevin Brown com seu taco de polo, Dr. Milton com as ratoeiras com pedaços de bacon ou se Shayavat Terveil pegaria com sua armadilha cheia de alface e completamente respeitosa à vida. As apostas estão a favor do taco de polo. Sobre quem seria escolhida como atriz principal de Pippin, Amanda, Sharon ou Courtney, e se a atriz principal perderia o lugar para a substituta. Courtney conseguiu o papel, ainda estão na fase de ensaios. Sobre quantas vezes por semana será servido no refeitório brownie com nozes sem nozes. Agenciadores de apostas de verdade ficam com uma porcentagem e usam um livro de controle para garantir o lucro. Por exemplo, se alguém aposta 5 pratas em uma luta, está na verdade apostando $4,50. Os outros 50 centavos vão para o agenciador de apostas. Para o agenciador, não faz diferença quem ganha, ele só se preocupa com o equilíbrio das apostas, para que possa usar o dinheiro dos perdedores para pagar os vencedores. Não sou um agenciador de apostas de verdade. Os alunos de Wallingford querem apostar em coisas bobas, coisas que talvez nunca aconteçam. Eles têm dinheiro de sobra. Então, às vezes, eu calculo as vantagens do jeito certo, do jeito que os agenciadores fazem, e, outras vezes, calculo do meu jeito e torço para conseguir ficar com tudo em vez de ter que pagar mais dinheiro do que tenho. Você poderia dizer que também estou apostando. É isso mesmo.
Lembre-se, falei, só dinheiro. Nada de cartão de crédito nem de relógios. Ele revira os olhos. Está mesmo dizendo que alguém acha que você tem uma máquina de cartão de crédito aqui? Não. Eles querem que você fique com o cartão e compre alguma coisa que custe o valor que devem. Não aceite, fica parecendo que você roubou o cartão deles e, acredite, é o que dirão aos pais. Sam hesita. Tá, diz ele, por fim. Tudo bem. Tem um envelope novo na escrivaninha. Não se esqueça de anotar tudo. Sei que estou falando demais, mas não posso dizer a ele que preciso do dinheiro que ganho. Não é fácil frequentar uma escola dessas sem dinheiro. Sou o único garoto de 17 anos de Wallingford que não tem carro. Faço sinal para que ele me passe o livro. Quando estou colocando no lugar, alguém bate a porta com força, e quase caio com susto. Antes que eu possa falar qualquer coisa, a porta se abre e o inspetor do andar entra. Ele olha para mim como se esperasse que eu estivesse preparando uma corda para me enforcar. Desço da cadeira. Eu só estava, obrigado por pegar minha mochila, diz Sam. Samuel Will, diz o Sr. Valério. Tenho certeza de que o café da manhã já acabou e as aulas começaram. Aposto que o senhor está certo, diz Sam, com um sorrisinho em minha direção. Eu poderia dar um golpe em Sam, se quisesse. Eu faria assim, pedindo a ajuda dele, oferecendo um pequeno lucro ao mesmo tempo. E acabaria levando um pouco da grana dos pais dele. Eu poderia dar um golpe em Sam, mas não farei isso. Não farei, é sério. Quando a porta se fecha atrás de Sam, Valério se vira para mim. Seu irmão só pode vir amanhã à noite, então você vai ter que ir para a aula com os outros alunos. Ainda estamos debatendo a questão de onde você vai passar a noite. Sempre dá para me amarrar na cabeceira da cama, digo, mas Valério não acha muito engraçado. Minha mãe explicou o essencial sobre golpes mais ou menos na mesma época em que explicou sobre as maldições. Para ela, a maldição era como conseguia o que queria, e o golpe era como escapava do que tinha feito. Não consigo fazer as pessoas amarem ou odiarem instantaneamente, como ela, nem fazer seus corpos se virarem contra si mesmos, como Philip, nem tirar a sorte das pessoas, como meu outro irmão, Barron. Mas não é preciso ser um mestre para ser um golpista. Para mim, a maldição é uma muleta, mas o golpe é tudo. Foi minha mãe quem me ensinou que, se você quer tirar vantagem de alguém, seja com magia e esperteza ou só com esperteza, tem que conhecer o alvo melhor do que ele conhece a si mesmo. A primeira coisa que precisa fazer é conquistar sua confiança. Seduza-o, certifique-se de que ele pensa ser mais inteligente do que você. Depois, você, ou, idealmente, seu parceiro, sugere o negócio. Deixe seu alvo ganhar alguma coisa logo de cara. Nessa área, isso é chamado de persuasão. Quando ele sabe que tem dinheiro no bolso e pode ir embora, essa é a hora em que abaixa a guarda. O segundo passo é quando você apresenta os valores maiores. A grana alta. Essa é a parte com a qual minha mãe nunca precisa se preocupar. Sendo uma mestra de emoções, consegue fazer qualquer um confiar nela. Mas mesmo assim ela precisa passar pelas etapas, para que, mais tarde, quando eles voltem a pensar no assunto, não percebam o que ela fez com eles. Depois disso vem apenas o corte de relações e a fuga. Ser um golpista significa pensar que você é mais inteligente do que todo mundo e que pensou em tudo. Que é capaz de se safar de tudo. Que consegue enganar qualquer um. Gostaria de poder dizer que não penso no golpe quando interajo com as pessoas, mas a diferença entre mim e a minha mãe é que eu não engano a mim mesmo. Capítulo 2. Só tenho tempo suficiente para vestir o uniforme e correr para a aula de francês, o café da manhã já acabou faz tempo. A televisão de Wallingford ganha vida quando coloco meus livros sobre a mesa. Sadie Flores anuncia na tela que, durante o período de atividades, o clube de latim fará uma venda de bolos e biscoitos para arrecadar dinheiro para a construção de uma gruta artificial e que o time de rugby vai se reunir no ginásio. Consigo ir de uma aula para outra até que acaba adormecendo na de história. Acordo abruptamente com a baba molhando a manga da camisa e com o Sr. Lewis perguntando, em que ano a proscrição foi iniciada, Sr. Sharp? 1929, murmuro. 9 anos depois de a proibição começar. Pouco antes da quebra da Bolsa de Valores. Muito bem, diz ele, sem alegria. E você pode me dizer por que a proscrição não foi revogada, como a proibição? Limpo a boca. Minha dor de cabeça não melhorou. 1. Porque o mercado negro fornece mestres de maldição para as pessoas. Algumas pessoas riem, mas o Sr. Lewis não. Ele aponta para o quadro, onde uma confusão de razões está escrita com giz. Alguma coisa sobre iniciativas econômicas e um acordo comercial com a União Europeia. Pelo que vejo, você consegue fazer muitas coisas muito bem enquanto dorme, Sr. Sharp, mas assistir à minha aula não parece ser uma delas. Ele recebe mais risadas. Fico acordado o resto da aula, embora tenha que me cutucar com uma caneta várias vezes para conseguir isso. Volto para o alojamento e durmo durante o horário em que deveria estar recebendo ajuda dos professores com as disciplinas nas quais estou tendo dificuldade, durante o horário do treino de corrida e da reunião do grupo de debate. Quando acordo, já passou da hora do jantar e sinto o ritmo da minha vida normal sumir, mas não tenho ideia de como recuperá-lo. A escola preparatória Wallingford se parece muito com o que imaginei quando meu irmão Barron levou o livreto para casa. Os gramados são menos verdes e os prédios, menores, mas a biblioteca é bastante impressionante e todo mundo usa paletó no jantar. As pessoas vão para Wallingford por 2 motivos diferentes. Ou uma escola particular é o bilhete de entrada para uma universidade bacana, ou foram expulsos de uma escola pública e estão usando o dinheiro dos pais para evitar a escola para delinquentes juvenis, que é a última opção.
Wallingford não é exatamente Choate ou a Academia de Airfield, mas estava disposta a me aceitar, mesmo com minhas ligações com os Zacharov. Barron achava que a escola me daria estrutura. Nada de casa bagunçada. Nada de caos. Tenho me saído bem. Aqui, minha incapacidade de operar maldições é uma vantagem, e é a primeira vez em que ela é boa para alguma coisa. Ainda assim, tenho uma tendência perturbadora de procurar por toda a confusão que essa nova vida não deveria ter. Como organizar a bolsa de apostas quando preciso de dinheiro? Simplesmente não consigo parar de explorar as possibilidades. As paredes do refeitório são cobertas de madeira e o teto é alto e abobadado, o que faz nossas vozes ecoar. Nas paredes há quadros com imagens dos diretores importantes e, é claro, do próprio Wallingford. O coronel Wallingford, fundador da escola preparatória Wallingford, morto por uma maldição um ano antes de a proscrição entrar em vigor, zomba de mim de dentro de sua moldura dourada. Meus sapatos estalam no assoalho gasto de mármore e fecho a cara quando as vozes ao redor se misturam até virarem um único zumbido que faz os ouvidos doerem. Ao andar até a cozinha, sinto as mãos úmidas e o suor encharcando o algodão das minhas luvas quando empurro a porta. Olho ao redor automaticamente para ver se Audrey está aqui. Não está, mas eu não devia ter olhado. Tenho que ignorá-la o bastante para que ela pense que não ligo, mas não demais. Demais também me entregaria. Principalmente hoje, que estou tão desorientado. Você está atrasado, diz uma das senhoras do serviço de cozinha, sem nem tirar os olhos da limpeza da bancada. Ela parece ter passado da idade de aposentadoria, deve ter no mínimo a idade do meu avô, e alguns de seus cachos com permanente se soltaram da touca de plástico. O jantar acabou. Em seguida, murmuro, me desculpe. A comida está guardada. Ela olha para mim. Ergue as mãos cobertas de plástico. Vai estar fria. Gosto de comida fria. Exibo meu melhor meio sorriso tímido. Ela sacode a cabeça. Gosto de garotos com bom apetite. Todos vocês são tão magros e nas revistas falam sobre vocês passarem fome como as garotas. Eu, não falo, e meu estômago ronca, o que a faz rir. Vá lá pra fora, eu levo um prato. Pegue alguns biscoitos aqui nessa bandeja. Agora que ela decidiu que sou uma pobre criança que precisa ser alimentada, parece feliz em trabalhar. Ao contrário da maioria dos refeitórios escolares, a comida de Wallingford é boa. Os biscoitos são escuros por causa do melado e picantes por causa do gengibre. O espaguete que ela traz está morno, mas sinto gosto de linguiça no molho vermelho. Quando estou passando um pedaço de pão no molho, Danica Wasserman vem até minha mesa. Posso me sentar? Pergunta ela. Olho para o relógio. O horário da sala de estudos já vai começar. Seus cachos castanhos parecem despenteados, presos com uma faixa de sândalo. Olho para a bolsa feita de fibras de maconha que ela traz a tiracolo, coberta de bottles com os dizeres movida a tofu, não há proposição número 2 e direitos dos mestres. Você não foi ao grupo de debate, diz ela. É verdade. Eu me sinto mal por evitar Danica e por só dar meias respostas rudes, mas tenho feito isso desde que comecei em Wallingford, apesar de ela ser amiga de Sam e de o fato de morarmos juntos tornar mais difícil conseguir evitá-la. Minha mãe quer falar com você. Ela diz que o que você fez foi um grito de socorro. Foi mesmo, digo eu. Foi por isso que fiquei gritando socorro. Não sou muito de sutilezas. Ela bufa, impaciente. A família de Danica é cofundadora da HSX, o grupo de advocacia que quer legalizar os feitiços de novo, basicamente para que leis contra aqueles mais sérios possam ser impostas. Já vi a mãe dela na televisão, sendo filmada no escritório da casa de tijolos em Princeton, com um jardim florido visível pela janela dos fundos. A senhora Wasserman falou que, apesar das leis, ninguém queria ficar sem um mestre de sorte em um casamento ou batizado, e que esses tipos de feitiços eram benéficos. Falou que isso ajudava as famílias mafiosas a impedir que os mestres encontrassem formas de usar seus talentos legalmente. Admitiu ser ela mesma uma mestra. Foi um discurso impressionante. Um discurso perigoso. Mamãe convive com famílias de mestres o tempo todo, Danica comenta. Com os problemas que crianças mestras têm que enfrentar. Sei disso, Danica. Olhe, não quis entrar no seu clube HX Júnior no ano passado e não quero me meter com esse tipo de coisa agora. Não sou mestre e não me importo de você ser. Encontre outra pessoa para recrutar ou salvar, ou seja lá o que você está tentando fazer. E não quero conhecer sua mãe. Ela hesita. Não sou mestra. Só porque quero, deixe pra lá. Já falei que não ligo. Você não liga de os mestres estarem sendo presos e executados na Coreia do Sul? E aqui nos Estados Unidos sendo forçados ao que basicamente não passa de trabalho escravo para as famílias mafiosas? Você não liga pra nada disso? Não, não ligo. Do outro lado do salão, Valério vem ao meu encontro. Isso é o bastante para fazer Danica decidir que não quer arriscar ser chamada a atenção por não estar onde deveria. Com a mão na bolsa, ela vai embora dirigindo-me um único olhar. A combinação de decepção e desprezo em seus olhos magoa. Coloco um pedaço grande de pão cheio de molho na boca e fico de pé. Parabéns. Você vai dormir em seu quarto esta noite, Sr. Sharp. Balanço a cabeça afirmativamente enquanto mastigo. Talvez, se eu passar esta noite bem, eles me deixem ficar. Mas quero que saiba que estou com a cadela do supervisor Varton e que ela vai dormir no corredor. Aquela cadela vai latir como louca se você sair para uma caminhada noturna. É melhor que eu não o pegue fora do quarto, nem mesmo para ir ao banheiro. Entendeu? Engulo em seco. Sim, senhor.
É melhor ir logo e começar a fazer seus trabalhos. Certo. Sem dúvida. Obrigado, senhor. Raramente volto sozinho do refeitório. Nas árvores de folhagem verde clara, os morcegos cortam o céu ainda iluminado. O ar está pesado com o cheiro de grama esmagada misturado com fumaça. Em algum lugar alguém está queimando a folhagem molhada e meio decomposta do inverno. Sentado em frente à escrivaninha, com fones de ouvido, as enormes costas voltadas para a porta e a cabeça baixa, Sam rabisca as páginas do livro de física. Mal olha quando me jogo na cama. Temos umas 3 horas de dever de casa por noite, e nosso período de estudo noturno é de apenas 2 horas, então, se você quer passar o intervalo das 21h30 sem estresse, é melhor correr. Acho que o desenho da garota com olhos arregalados de zumbi comendo o cérebro do idiota do James Page, do 4º ano, não é parte do dever dele, mas, se for, o professor de física dele é demais. Tiro os livros da mochila e começo a estudar trigonometria, mas, quando meu lápis percorre a página do caderno, percebo que não me lembro da aula bem o suficiente para conseguir resolver os problemas. Empurro o livro em direção ao travesseiro e decido ler o capítulo de mitologia. É mais uma história olimpiana de família problemática, com Zeus como personagem principal. Sua namorada grávida, Semele, é enganada pela esposa, Hera, que faz com que ela exija ver Zeus em toda sua glória. Apesar de saber que isso vai matar Semele, ele lhe mostra tudo. Alguns minutos depois, corta o útero da queimada Semele para tirar o bebê Dionísio e o costura na própria perna. Não é surpreendente que Dionísio bebesse o tempo todo. Estou chegando à parte em que Dionísio está sendo criado como menina, para mantê-lo escondido de Hera, é claro, quando Kyle bate no batente da porta. O quê? Diz Sam, tirando um dos fones e se virando na cadeira. Telefone para você, diz Kyle, olhando em minha direção. Antes de todo mundo ter celular, acho que o único modo de os alunos ligarem para casa era juntando moedas para usar no antigo telefone público que havia no final de cada corredor do alojamento. Apesar do ocasional trote noturno, Wallingford mantém esses velhos telefones onde sempre estiveram. As pessoas ainda os usam de vez em quando, em geral, pais ligando para alguém cuja bateria do celular acabou ou que não retorna ligações. Ou minha mãe, ligando da cadeia. Pego o fone preto e pesado já conhecido. Alô? Estou muito decepcionada com você, diz minha mãe. Essa escola está deixando você de miolo mole. O que você estava fazendo no telhado? Teoricamente, minha mãe não devia poder ligar para outro telefone público da prisão, mas ela conseguiu dar um jeito nisso. Primeiro, convence minha cunhada a aceitar que as ligações sejam cobradas dela. Depois, Maura faz uma ligação de conferência para mim ou qualquer outra pessoa com quem mamãe precise falar. Advogados. Philip. Barron. É claro que minha mãe poderia fazer uma ligação de conferência para meu celular, mas ela tem certeza de que todas as conversas de celular são ouvidas por algum departamento xereta e secreto do governo, então, evita usá-los. Estou bem, respondo. Obrigado por perguntar. A voz dela me lembra que Philip vem me buscar de manhã. Tem uma breve fantasia na qual ele nunca se dá o trabalho de aparecer e a coisa toda dá errado. Perguntar? Sou sua mãe. Devia estar aí. É tão injusto que eu tenha que ficar presa assim enquanto você vagueia por aí em telhados, arrumando o tipo de problema que jamais arrumaria se tivesse uma família estável, com uma mãe presente. Foi isso que falei para o juiz. Falei que se ele me prendesse, isso aconteceria. Bem, não isso especificamente, mas ninguém pode dizer que não avisei. Mamãe gosta de falar. Gosta tanto de falar que é possível ficar fazendo barulhinhos de concordância e ter uma conversa inteira sem ter que dizer uma palavra. Principalmente agora, que ela está tão longe que, mesmo se estiver furiosa, não pode tocar sua pele para fazer você soluçar de remorso. Manipulação de emoções é uma coisa poderosa. Ouça, diz ela. Você vai para casa com Philip. Vai ficar no meio da nossa gente, pelo menos. Em segurança. Nossa gente. Mestres. Só que eu não sou. Sou o único não mestre da minha família inteira. Coloco a mão em cima do fone. Estou correndo algum tipo de perigo? É claro que não. Não seja ridículo. Sabe, recebi uma carta muito gentil daquele conde. Ele quer me levar em um cruzeiro quando eu sair daqui. O que você acha? Você devia ir comigo. Vou dizer a ele que você é meu assistente. Dou um sorriso. Ela pode ser apavorante e controladora, mas me ama. Tá bom, mãe. É mesmo? Oh, isso vai ser ótimo, querido. Você sabe que essa coisa toda é injusta. Não consigo acreditar que me afastaram dos meus bebês quando mais precisam de mim. Falei com meus advogados e eles vão ajeitar tudo. Falei que você precisa de mim. Mas se você pudesse escrever uma carta, ajudaria. Sei que não vou fazer isso. Tenho que ir, mãe. Estou no horário de estudo. Não deveria estar ao telefone. Oh, deixe-me falar com o inspetor do corredor. Qual é o nome dele? Valerie. Valério. Chame-o para falar comigo. Vou explicar tudo. Tenho certeza de que ele é um bom homem. Tenho mesmo que ir. Tenho dever de casa. Ouço a rir e depois um som que conheço, de quando ela acende um cigarro. Ouço a inalação profunda e o leve estalar de papel queimando. Por quê? Seu tempo nessa escola já acabou. Se eu não fizer meu dever, vai acabar mesmo. Querido, sabe qual é o seu problema? Você leva tudo a sério demais. É porque você é o bebê da família.
Consigo imaginá-la entrando nessa linha de teoria, balançando a mão para enfatizar o que diz, recostada na parede de cimento da cadeia. Tchau, mãe. Fique com os seus irmãos, diz ela baixinho. Fique em segurança. Tchau, mãe, repito, e desligo. Meu coração está apertado. Fico de pé mais algum tempo no corredor, até que o intervalo comece e todo mundo siga pelo corredor para o salão do primeiro andar. Raul Patak e Jeremy Fletcher Fisk, os outros 2 jogadores de futebol do terceiro ano do alojamento, sinalizam para que eu vá até a porcaria de sofá onde estão sentados. Respondo ao aceno, pego um pacote de chocolate em pó e o misturo a uma xícara grande de café. Acho que, tecnicamente, o café é para os funcionários, mas todos nós bebemos, e ninguém diz nada. Quando me sento, Jeremy faz uma careta. Está com IBGB? É, peguei da sua mãe, digo, sem irritação nenhuma. HBG é a abreviação de um termo médico enorme que significa mestre, a partir disso, saiu IBGB. Ah, pare com isso, diz ele. Falando sério, tenho uma proposta para você. Preciso que me bote em contato com alguém que possa enfeitiçar minha namorada para ela não resistir a mim. No baile. Podemos pagar. Não conheço ninguém assim. É claro que conhece, diz Jeremy, olhando para mim fixamente, como se eu estivesse tão abaixo dele que ele nem consegue entender porque precisa tentar me persuadir. Eu devia ficar feliz em ajudar. É para isso que sirvo. Ela vai tirar os amuletos e tudo. Ela quer. Fico curioso para saber quanto ele pagaria. Não o bastante para me manter longe de encrencas. Me desculpe. Não posso ajudar. Raul pega um envelope do bolso interno do paletó e o empurra em minha direção. Eu falei que não posso fazer isso, e repito. Não posso, tá? Não, diz ele. Vi o rato. Estou totalmente certo de que estava indo na direção de uma daquelas ratoeiras com cola. Vai morrer antes do amanhecer. Ele faz um gesto com a mão cortando a garganta, com um sorriso. $50 na cola. Jeremy franze a testa, como se não tivesse certeza de estar pronto para desistir de tentar me convencer, mas também não tem certeza de como levar a conversa de volta para onde queria. Enfio o envelope no bolso e me forço a relaxar. Espero que não, falo rapidamente, dizendo para mim mesmo que quando voltar para o quarto vou fazer Sam anotar o valor e em que foi a aposta. Será um bom treino. Aquele rato é bom para os negócios. É, porque você só quer continuar pegando nosso dinheiro, diz Raul, mas ele ri quando fala. Dou de ombros. Não há resposta boa para isso. Aposto que ele vai roer um dos próprios pés para fugir, diz Jeremy. Aquele bicho é um sobrevivente. Então aposte, Jeremy, diz Raul. Bote uma grana. Não tenho nada aqui, diz Jeremy, puxando os bolsos da frente da calça para fora com um gesto exagerado. Raul ri. Eu cubro. O café moca queima minha garganta. Estou odiando toda aquela conversa. Se quiserem apostar, Sam vai cuidar das coisas no meu lugar. Eles param a negociação e olham para Sam, do outro lado da sala. Está sentado à mesa em frente a uma pilha de papel quadriculado, desenhando uma silhueta a lápis. Ao lado dele, Gil Pearson White joga dados com 1000 lados e lança o punho ao ar. Confia nele com nosso dinheiro? Pergunta Raul. Confio nele, respondo. E você confia em mim? Tem certeza de que ainda podemos confiar em você? Aquele comportamento de ontem à noite foi muito um estranho no ninho. A nova namorada de Jeremy é do grupo de teatro, e isso fica óbvio nas suas referências a filmes. E agora você vai ficar longe por um tempo? Mesmo com o café percorrendo minhas veias e com a longa soneca da tarde, estou cansado. E de saco cheio de explicar sobre o sonambulismo. Ninguém acredita mesmo em mim. Isso é pessoal, explico, depois dou uma batidinha na parte do envelope que está para fora do meu bolso. Isto é profissional. Naquela noite, deitado no escuro e olhando para o teto, não tenho certeza de que o açúcar e a cafeína que ingeri serão suficientes. Não vão, de jeito nenhum, me deixar voltar para Wallingford se eu sair andando sonâmbulo de novo, então, não quero me arriscar a adormecer. Ouço o cachorro em frente à porta, as unhas estalando nas tábuas de madeira antes de ele deitar em um novo canto com um baque suave. Fico pensando em Philip. Ao contrário de Barron, ele não me olha nos olhos desde os meus 14 anos. Nunca me deixa nem brincar com o filho dele. Agora, vou ter que ficar em uma casa com ele até conseguir voltar para a escola. Ei, diz Sam da outra cama. Você está me assustando por ficar olhando assim para o teto. Parece morto. Não pisca. Eu pisco. Mantenho minha voz baixa. Não quero cair no sono. Ele mexe nas cobertas, se virando de lado. Por quê? Está com medo de, Fico feliz por não poder ver a expressão dele na escuridão. E se você tivesse feito uma coisa tão terrível que não quisesse encarar ninguém que soubesse do assunto? Minha voz está tão baixa que nem tenho certeza se ele consegue me ouvir. Não sei o que me fez dizer isso. Nunca falo sobre essas coisas e, certamente, não com Sam. Você tentou mesmo se matar? Acho que eu devia ter previsto isso, mas não foi o que aconteceu. Não, respondo. De verdade. Eu imagino pesando as possíveis respostas e desejo poder retirar a pergunta. Tudo bem. Essa coisa terrível. Por que eu teria feito isso? Pergunta ele, por fim. Você não sabe. Isso não faz sentido. Como posso não saber? O jeito como estamos falando me lembra de um dos jogos de Sam. Você chega a uma encruzilhada e há um caminho estreito e sinuoso indo em direção às montanhas.
O caminho mais largo parece ir em direção a uma cidade. Que caminho você escolhe? Sou como um personagem com o qual ele está tentando jogar e não gosta das regras. Você simplesmente não sabe. Essa é a pior parte. É uma coisa que você quer acreditar que jamais faria. Mas fez. Também não gosto das regras. Sam se reclina de novo no travesseiro. Acho que eu começaria com isso. Deve haver um motivo. Se você não entender o motivo, provavelmente vai fazer de novo. Olho para a escuridão e desejo não estar tão cansado. É difícil ser uma pessoa boa, digo. Porque já sei que não sou. Às vezes, diz Sam, não consigo perceber quando você está mentindo. Eu nunca minto. Depois de não dormir a noite toda, estou muito confuso de manhã. Quando Valério bate à porta, atendo, recém-saído de um banho frio que me despertou o suficiente a ponto de conseguir me vestir. Ele parece aliviado por me ver vivo e no quarto. Ao lado de Valério está meu irmão Philip. Os óculos de sol espelhados e caros estão no alto da cabeça, sobre o cabelo com gel, e um relógio de ouro brilha no pulso. Sua pele bronzeada faz seus dentes parecerem mais brancos quando ele sorri. Sr. Sharp, o conselho administrativo conversou com a equipe de advogados da escola e pediu que eu lhe comunicasse que, se quiser voltar para cá, precisa ser avaliado por um médico, e esse médico deve assegurar à escola de que nada como o incidente da noite de anteontem voltará a acontecer. Está entendendo? Abro a boca para dizer que sim, mas o toque da mão enluvada de Philip no meu braço me impede. Está pronto? Pergunta Philip com alegria, ainda sorrindo. Sacudo a cabeça, mostrando a falta de malas ao redor, os livros espalhados, a cama desarrumada. Pois é, Philip acabou aparecendo, mas seria bom se ele me perguntasse se estou bem. Quase caí de um telhado. Está claro que tem alguma coisa errada comigo. Precisa de ajuda? Indaga Philip, e me pergunto se Valério percebe a acidez em sua voz. Na família Sharp, a pior coisa que você pode fazer é ser vulnerável na frente de um alvo. E todo mundo que não é um de nós é um alvo. Pode deixar, respondo, pegando uma bolsa de lona dentro do armário. Philip se vira para Valério. Agradeço por você ter cuidado do meu irmão. Isso surpreende tanto o inspetor que por um momento ele parece não saber o que dizer. Acho que poucas pessoas consideram que cuidar de alguém signifique chamar os bombeiros para tirar essa pessoa do telhado. Ficamos todos chocados quando, o importante, interrompe Philip com delicadeza, é que ele está bem. Reviro os olhos ao enfiar coisas na bolsa, roupas sujas, iPod, livros, dever de casa, meu gato de vidro, um pendrive onde salvo todos os meus relatórios, e tento ignorar a conversa deles. Só vou ficar fora alguns dias. Não preciso de muita coisa. A caminho do carro, Philip se vira para mim. Como você pôde ser tão burro? Dou de ombros, ofendido, apesar de tudo. Pensei que tivesse parado com a idade. Philip pega a chave eletrônica e aperta o botão para destrancar o Mercedes. Sento no banco do passageiro, mas antes empurro copos de café para o tapete, onde impressos amassados de MapQuest ficam encharcados com o líquido derramado. Espero que esteja falando do sonambulismo, diz Philip, já que você, obviamente, não deixou de ser burro com a idade. Capítulo 3. Empurro algumas couves de Bruxelas no prato e ouço meu sobrinho gritar no cadeirão até Maura, a esposa de Philip, dar a ele um negócio de plástico gelado para morder. A pele ao redor dos olhos de Maura está escura como um hematoma. Aos 21 anos, ela parece velha. Coloquei alguns cobertores no sofá-cama do escritório, diz ela. Às suas costas há armários manchados de gordura e bancadas de fórmica cobertas de papéis. Quero lhe dizer que não precisa se preocupar comigo, além de todo o resto. Obrigado, acabo respondendo, porque os cobertores já estão no escritório e não quero provocar a hospitalidade de Philip ao parecer ingrato. Por exemplo, não quero comentar que a cozinha está quente demais, quase sufocante. Isso me lembra das festas de final de ano, quando o forno fica ligado o dia inteiro. E me faz pensar em nosso pai, sentado à mesa de jantar, fumando cigarrilhas longas e finas que deixam as pontas dos seus dedos amarelas, enquanto peruaça. Às vezes, nos dias ruins em que sinto muita saudade dele, compro cigarrilhas e as deixo queimar em um cinzeiro. Mas, naquele momento, sinto saudade de Wallingford e da pessoa que eu podia fingir ser quando estava lá. Vovô vem amanhã, diz Philip. Ele quer que você o ajude a arrumar a casa antiga. Diz que quer tudo ajeitado para mamãe, quando ela sair. Acho que não é isso que ela quer, digo. Ela não gosta que mexam nas coisas dela. Ele suspira. Diga isso a ele. Não quero ir, falo. Philip está se referindo à casa na qual crescemos, um lugar enorme e velho, cheio das muitas coisas que nossos pais juntaram. Nenhum bazar de jardim passava em branco quando eles percorriam o país a cada verão, deixando os filhos em Pine Barrens com vovô. Quando papai morreu, tinha tanto lixo acumulado que havia túneis em vez de cômodos. Então não vá, diz Philip, e por um momento acho que ele vai mesmo me olhar nos olhos, mas acaba falando com o colarinho da minha camisa. Mamãe sabe se cuidar. Sempre soube. Duvido que volte para aquele buraco quando terminar de cumprir a pena. Mamãe e Philip não se falam desde o julgamento, quando ele foi obrigado a forçar testemunhas a ajudar na defesa. Philip é um mestre físico, um mestre corporal, que consegue quebrar a perna de alguém com um toque do dedo mindinho. Acho que ele nunca perdoou mamãe por ser condenada apesar do que ele fez. Além do mais, o rebote o deixou bastante doente. Eu suspiro. O que não é dito é para onde devo ir se não for com vovô. Duvido muito que Philip esteja planejando me deixar ficar. Pode dizer ao vovô que só serei escravo dele até voltar para a escola.
E isso vai levar no máximo uma semana. É o que você diz, e retruca Philip. Maura cruza os braços sobre o peito. É tão estranho olhar para suas mãos nuas que fico constrangido. Mamãe odiava luvas em casa. Ela dizia que pessoas da família deveriam confiar umas nas outras. Acho que Philip acredita nisso também. Ou em alguma coisa. É diferente quando as mãos pertencem a alguém com quem não tenho parentesco, mesmo sendo minha cunhada. Tento forçar meu olhar a permanecer no pescoço dela. Não deixe que ele o intimide a ficar naquele lugar horrível, diz Maura para mim. Nós morávamos lá. Philip fica de pé e pega uma cerveja na geladeira. De qualquer modo, não sou eu que estou mandando você ir. Ele abre a garrafa, toma um longo gole e abre o botão do colarinho da camisa branca. Vejo o colar de queloides, no lugar onde seu criador lhe cortou a garganta para simbolizar a morte da vida anterior e depois encheu o ferimento de cinzas até ele cicatrizar em uma linha longa e inchada. Parece que uma minhoca da cor da pele se enrolou em sua clavícula. Todos os funcionários, chefes menores do crime, têm cicatrizes semelhantes. Assim como uma rosa acima do coração mostrava que você era membro da Bratva russa, ou como um membro da Yakuza insere pérolas sob a pele do pênis para cada ano na cadeia. Philip obteve suas cicatrizes 3 anos atrás, e agora, ele só precisa afrouxar o colarinho da camisa para as pessoas se encolherem de medo. Eu não faço isso. As 6 grandes famílias de mestres conquistaram o poder ao longo da costa leste nos anos 1930. Nonomura. Goldblum. Volpe. Rice. Brennan. Zacharov. Eles controlam tudo desde então, dos amuletos baratos e provavelmente falsos que ficam pendurados perto dos isqueiros nas bancadas das lojas de conveniência, aos leitores de tarô nos shoppings que oferecem pequenas maldições por $20 a mais, além das agressões e assassinatos cometidos para aqueles que podem pagar e sabem a quem pagar. E meu irmão é uma das pessoas para quem se paga, assim como meu avô costumava ser. Maura afasta o olhar e observa pela janela com ar sonhador o pedaço de grama quase toda morta do lado de fora do apartamento. Estão ouvindo música? Está vindo lá de fora. Cassel quer ficar na casa antiga, diz Philip com um olhar rápido e repressor em minha direção. E não tem música, Maura. Nada de música, tá? Maura cantarola um pouco ao recolher os pratos. Você está bem? Pergunto a ela. Ela está ótima, diz Philip. Está cansada. Ela se cansa facilmente. Vou fazer meu dever de casa, digo, e como nenhum dos dois tenta me impedir, subo para o escritório de Philip, no andar de cima. O sofá está arrumado com lençóis limpos, e os cobertores que ela prometeu estão empilhados em uma ponta, lavados tão recentemente que sinto o cheiro de sabão em pó. Sento na cadeira de couro em frente à escrivaninha, giro e ligo o computador. A tela ganha vida, revelando um fundo de tela repleto de pastas. Abro o navegador e verifico meu e-mail. Audrey me mandou uma mensagem. Clico tão rápido que ela abre 2 vezes. Preocupada com você, é o que diz a mensagem. Só isso. Ela nem assinou. Conheci Audrey no começo do 1º ano. Ela costumava sentar ao lado da parede de cimento do estacionamento na hora do almoço, tomando café e lendo velhos livros de Tanita Lee. Uma vez era Don't Beat the Sun. Eu já tinha lido, que Lila tinha me emprestado. Falei para ela que gostava mais de Sabela, um vampiro nas galáxias. Isso porque você é romântico, disse ela. Os garotos são românticos. São, sim. As garotas são pragmáticas. Isso não é verdade, falei para ela, mas às vezes, depois que começamos a namorar, eu me perguntava se ela estava certa. Demoro 20 minutos para responder a mensagem. Em casa a semana toda. Ansioso para ver TV o dia todo. Torço para que isso transmita a quantidade certa de indiferença, demorei bastante para conseguir fingir. Por fim, clico em enviar e solto um gemido, me sentindo idiota de novo. Na minha caixa de entrada o que não é spam é de links para o meu vídeo pendurado no telhado de Smith que alguém já colocou no YouTube, além de algumas mensagens de professores, passando os trabalhos da semana. Entendo isso como um sinal de que nem tudo está perdido quanto a voltar para Wallingford, apesar dos e-mails com o vídeo. Ainda tenho o dever da noite anterior para terminar, mas antes quero decidir como vou convencer a escola a se esquecer do incidente no telhado. Depois de algumas pesquisas no Google, encontro 2 especialistas a 1 hora de distância. Imprimo os endereços e salvo o logotipo dos 2 no meu pendrive. É um começo. Suponho que nenhum médico vai botar sua reputação em risco para garantir que não vou ter mais ataques de sonambulismo, mas posso dar um jeito nisso. Estou me sentindo bem seguro, então decido resolver como escapar do plano de arrumação do vovô. Ligo para o celular de Barron. Ele atende no segundo toque, parecendo sem fôlego. Está ocupado? Pergunto. Não para meu irmão que quase mergulhou de cabeça no chão. O que aconteceu, afinal? Tive um sonho estranho e voltei a ter ataques de sonambulismo. Não foi nada, mas agora estou preso à boa vontade de Philip até a escola perceber que não vou me matar. Suspiro. Barron e eu não nos dávamos quando éramos crianças, mas agora ele é praticamente a única pessoa da família com quem posso conversar. Philip está irritando você? Pergunta Barron. Vamos dizer assim, se eu ficar aqui por muito tempo aí é que vou me matar. O importante é que você está bem, diz Barron, o que é bom, mesmo sendo condescendente. Posso ficar com você? Pergunto. Barron está em Princeton, fazendo o curso básico de Direito, o que é bem engraçado, considerando que ele é mentiroso compulsivo. É o tipo de mentiroso que esquece completamente o que contou da última vez, mas acredita em cada mentira com tanta convicção que às vezes consegue convencer os outros.
Acho que ele não vai durar meio minuto em um julgamento sem inventar algum absurdo sobre o cliente. Preciso perguntar à minha colega de quarto. Ela está namorando um embaixador e ele sempre manda um carro para levá-la a Nova York. Talvez não queira mais estresse. Ah, até parece. Bem, se ela não fica muito por aí, talvez não se importe. Por outro lado, sempre posso passear por alguns sofás. Pego pesado. E sempre ao ponto de ônibus. Por que você não pode ficar com Philip? Ele está me repassando pro vovô, quer que eu vá arrumar a casa antiga. Não falou isso, mas acho que não me quer aqui. Não seja paranoico, diz Barron. Philip quer você aí. É claro que quer. Philip iria querer Barron. Quando eu tinha uns 7 anos, costumava seguir Philip, que tinha 13, pela casa, fingindo que éramos super-heróis. Ele era o herói principal e eu, o parceiro, o Robin do Batman dele. Eu sempre fingia estar com problemas para que ele pudesse me salvar. Quando eu estava na velha caixa de areia, ela era uma ampulheta gigante que ia me esmagar. Eu estava na piscininha de plástico sendo perseguido por tubarões. Eu gritava e gritava por ele, mas era sempre Barron quem acabava aparecendo. Ele já era o verdadeiro parceiro de Philip aos 10 anos, ótimo em cuidar das coisas para as quais Philip estava muito ocupado. Como eu. Passei a maior parte da infância com ciúme de Barron. Eu queria ser ele e me ressentia por ele ter conseguido isso primeiro. Isso foi antes de eu perceber que nunca poderia ser ele. Talvez eu pudesse ficar só por alguns dias, peço. Claro, claro, diz ele, mas não é uma combinação. É enrolação. Me conte esse seu sonho doido. O que fez você ir pro telhado? Dou uma risada de deboche. Uma gata roubou minha língua, e eu queria pegá-la de volta. Ele ri. Seu cérebro é uma coisa obscura. Da próxima vez, deixe a língua pra lá, moleque. Odeio ser chamado de moleque, mas não quero discutir. Dizemos adeus, ligo meu telefone no carregador e o carregador na tomada. Mando meus deveres completos por e-mail. Eu tinha acabado de começar a abrir pastas aleatórias no computador de Philip quando Maura chegou à porta. Há muitas fotos de garotas nuas deitadas de costas, tirando longas luvas de veludo. Garotas tocando em seios nus com chocantes mãos nuas. Fecha uma imagem obviamente mal nomeada de um cara com uma calça de aparência maluca usando um pingente de diamante gigante. Em se tratando de coisas escandalosas, é tudo até bem chato. Tome. Ela me entrega uma xícara do que parece ser chá de hortelã. Seus olhos não se prendem aos meus, e há 2 comprimidos na palma da mão dela. Philip mandou dar isto pra você. O que são? Vão ajudar você a descansar. Pego os comprimidos e provo o chá. O que está acontecendo entre vocês dois? Pergunta ela. Ele fica tão estranho quando você está aqui. Nada, respondo, porque gosto de Maura. Não quero dizer a ela que Philip, provavelmente, não quer que eu fique sozinho em casa com ela nem com o filho por causa de Lila. Philip viu meu rosto, viu o sangue, se livrou do corpo. Se eu fosse ele, também não ia querer que eu ficasse aqui. Acordo no meio da noite com uma necessidade absurda de fazer xixi. Minha cabeça está confusa e, a princípio, mal reparo nas vozes no andar de baixo enquanto cambaleio pelo corredor acarpetado. Urino e estico a mão para dar descarga. Paro com a mão sobre a válvula. O que você está fazendo aqui? Pergunta Philip. Vim assim que soube. A voz de vovô é inconfundível. Ele mora em uma cidadezinha chamada Kearney, em Pine Barrens, e pegou um pouco do sotaque de lá, ou deixou que um pouco do velho sotaque voltasse. Kearney é como um cemitério onde todo mundo já tem seu lote e construiu casa sobre eles. Praticamente todo mundo da cidade é mestre, e bem poucos dos mestres que moram lá têm menos de 60 anos. É aonde eles vão para morrer. Estamos cuidando bem dele. Por um momento, fico impressionado, tentando entender se estou ouvindo certo. Barron está lá embaixo. Não entendo por que ele não me contou que estava a caminho. Mamãe costumava dizer que ele e Philip escondiam coisas porque eram mestres e eu, não. Nem vovô tinha vindo ao andar de cima para me convocar à pequena reunião. Eu podia até ser membro da família, mas sempre serei um intruso. Ter assassinado uma pessoa não ajuda, embora, sob certa perspectiva, seja de se imaginar que sim. Pelo menos prova que eu tenho capacidade para ser um criminoso. O moleque precisa que alguém fique de olho nele, diz vovô. Dê alguma coisa para mantê-lo ocupado. Ele precisa descansar, diz Barron. Além do mais, nem sabemos o que aconteceu. E se alguém estivesse atrás dele? E se Zacharov descobriu o que aconteceu a Lila? Ele ainda está procurando a filha. O pensamento faz meu sangue congelar. Alguém dá um riso de deboche. Acho que é Philip, mas vovô diz, e ele estaria em segurança com vocês dois, seus palhaços? É, diz Philip. Nós o mantivemos em segurança até agora. Chego perto da escada e me agacho no parapeito que fica acima da sala de estar. Devem estar na cozinha, pois consigo ouvi-los claramente. Estou pronto para ir lá e dizer a eles que consigo ouvir tudo. Vou forçá-los a me envolver. Talvez você não tenha tempo para se preocupar com seu irmão, levando em consideração o quanto deve estar se preocupando com aquela sua esposa. Acha que não percebo? E você não devia estar enfeitiçando-a. Isso me faz parar com o pé no primeiro degrau acarpetado. Enfeitiçando-a? Deixe Maura fora disso, diz Philip. Você jamais gostou dela. Tudo bem, retruca vovô. Não é da minha conta como você cuida da sua casa. Você verá em breve. Só acho que está muito ocupado.
Ele não quer ir com você, diz Philip. Estou surpreso, ou Philip realmente odeia que vovô diga a ele o que fazer ou Barron o convenceu a me deixar ficar. E se Cassel estivesse naquele telhado porque queria pular? Pense nas coisas pelas quais ele já passou, diz vovô. Ele não é assim, diz Barron. Não fez nenhuma besteira naquela escola. Só precisa de um tempo. A porta do quarto principal se abre, e Maura sai para o corredor. A camisola de flanela está erguida na lateral do quadril. Posso ver o canto da calcinha dela. Ela pisca, mas não parece surpresa de me ver no parapeito. Pensei ter ouvido vozes. Tem alguém aqui? Dou de ombros, meu coração batendo com força. Demora um momento para me dar conta de que não fui pego fazendo nada demais. Também ouvi vozes. Ela está magra demais. Seus ossos da clavícula parecem facas ameaçando cortar-lhe a pele. A música está tão alta hoje. Tenho medo de não conseguir ouvir o bebê. Não se preocupe, falo baixinho. Ele deve estar dormindo como um bebê. Dou um sorriso, embora saiba que a piada é boba. Ela me deixa nervoso. Parece uma estranha no escuro. Ela se senta ao meu lado no carpete, ajeita a camisola e deixa as pernas penderem entre as grades do corrimão da escada. Consigo contar as saliências da coluna dela. Vou largá-lo, sabe? Philip. Eu me pergunto o que ele fez a ela. Tenho certeza de que ela não sabe que foi enfeitiçada, mas, se for uma maldição de amor, talvez esteja acabando. Isso acontece, embora possa demorar uns 6 até 8 meses. Fico na dúvida se posso perguntar se ela visitou minha mãe na prisão. Mamãe tem que usar luvas, mas podia facilmente ter puxado alguns fios para abrir um buraco e permitir que a pele dela tocasse na de Maura ao se despedir. Eu não sabia, digo. Logo. É segredo. Você vai guardar meu segredo, né? Faço que sim com a cabeça, rapidamente. Por que não está lá embaixo? Com os outros? Dou de ombros. Irmãos menores sempre ficam de fora, certo? Ainda estão conversando lá embaixo. Não consigo ouvir as palavras direito, mas tenho medo de parar de falar, por temer que ela possa ouvir o que estão dizendo sobre ela. Você não é um bom mentiroso. Philip é, mas você, não. Ei, me reclamo, verdadeiramente ofendido. Sou um excelente mentiroso. Sou o melhor mentiroso na história dos mentirosos. Mentiroso, diz ela, com um sorriso lento se espalhando pelo rosto. Por que seus pais escolheram o nome Cassel para você? Acho a pergunta desconcertante e divertida. Mamãe amava nomes extravagantes. Papai insistiu que o primeiro filho tivesse o nome dele, Philip, mas depois disso ela pôde escolher para Barron e para mim o nome exótico que quisesse. Se fosse ela escolher, Philip teria se chamado Jasper. Ela revira os olhos. Sério? Tem certeza de que não são nomes da família dela? Nomes tradicionais? Quem sabe? É tudo um mistério. Papai era louro, e aposto que encontrou o nome Sharp em uma porcaria de caixa de identidades falsas. Quanto ao lado da minha mãe, vovô diz que o pai dele, avô dela, era um rajá na Índia. Vendia tônicos de Calcutá para o meio-oeste. Faz sentido se formos indianos. O sobrenome dele, Singer, podia derivar de Sim. Mas essa é apenas uma das histórias dele. Seu avô me contou que alguém da sua família era descendente de um escravo que fugiu, diz ela. Eu me pergunto o que ela achou quando se casou com Philip. As pessoas sempre vêm até mim nos trens e falam comigo em línguas diferentes, como se fosse óbvio que vou entendê-los. O fato de que jamais entenderei me incomoda. Gosto mais da história do Rajá. E não comece com a história de que somos iroqueses. Nem italianos. E não só italianos, mas descendentes de Júlio César. Isso a faz rir alto bastante para eu achar que podem ter ouvido lá embaixo, mas o ritmo das vozes deles não muda. Ele era mestre? Pergunta ela, voltando a falar baixo. Philip não gosta de falar sobre isso. O bisavô Singer? Não sei. Com os cotocos pretos no lugar de dedos que vovô tem na mão esquerda, tenho certeza de que ela sabe que ele é mestre da morte. Cada tipo de maldição causa alguma espécie de rebote, mas feitiços de morte matam uma parte de você. Se tiver sorte, o feitiço apodrece alguns dos seus dedos. Se não tiver, ele talvez apodreça seus pulmões ou seu coração. Toda maldição enfeitiça o mestre, diz meu avô. Você sempre soube que não era? Sua mãe percebeu? Sacudo a cabeça. Não. Quando éramos pequenos, ela tinha medo de enfeitiçarmos alguém sem querer. Ela achava que acabaria aparecendo, então não nos encorajava. Penso na rápida avaliação que mamãe faz de um alvo e nas muitas habilidades duvidosas que nos encorajou a aprender. Isso me faz quase sentir saudade dela. Mas eu fingia que era. Uma vez, pensei ter transformado uma formiga em um graveto, mas Barron acabou me contando que tinha feito a troca para me provocar. Transformação, é? O sorriso de Maura é distante. Qual é o sentido de fingir ser nada menos que o mestre mais talentoso da maldição mais rara? Pergunto. Ela dá de ombros. Eu pensava que podia fazer as pessoas caírem. Toda vez que minha irmã ralava o joelho, eu tinha certeza de que tinha sido eu. Chorei quando me dei conta de que não era. Maura olha na direção do quarto do filho. Philip não quer que façamos o exame no bebê, mas tenho medo. E se nosso filho machucar alguém sem querer? E se ele for uma dessas crianças que nascem com rebotes terríveis? Pelo menos, se o exame desse positivo, nós saberíamos.
Deixe-o sempre de luvas, digo, sabendo que Philip nunca vai concordar com o exame. Até que ele esteja com idade suficiente para tentar um feitiço pequeno. Na aula de saúde, nosso professor dizia que, se alguém viesse em nossa direção com as mãos nuas, deveríamos considerar aquelas mãos potencialmente tão mortais quanto facas. Cada criança se desenvolve de maneira diferente. Ninguém tem como saber quando estará pronto, diz Maura. Mas as luvas de bebê são bonitinhas. Lá embaixo vovô está dando algum aviso a Barron. A voz dele aumenta, e escuto as palavras. Na minha época, éramos temidos. Agora, vivemos com medo. Bocejo e me viro para Maura. Eles podem passar a noite inteira discutindo sobre o que querem fazer comigo, mas isso não vai me impedir de dar um jeito de voltar para a escola. Você ouve mesmo música? Como ela é? O sorriso dela fica radiante, embora o olhar permaneça no carpete. Como se anjos gritassem meu nome. Os pelos dos meus braços ficam todos arrepiados. Capítulo 4. Na casa dos meus pais nada era jogado fora, nunca. As roupas se empilhavam, formando morros que viravam montanhas e que Philip, Barron e eu escalávamos, jogando-nos depois lá de cima. As pilhas de peças de roupas ocuparam o corredor e expulsaram meus pais do quarto deles, até que acabaram indo dormir no cômodo que antes era o escritório de papai. Sacos e caixas vazias preenchiam os buracos na confusão, caixas que antes eram de anéis, tênis e roupas. Um trompete que minha mãe queria transformar em abajur estava em cima de uma pilha de revistas velhas repletas de artigos que meu pai queria ler, perto de cabeças, pés e braços de bonecas que minha mãe prometeu para uma criança de carne que ia costurar, tudo isso ao lado de um amontoado de botões, alguns ainda nas embalagens de papel transparente. Uma cafeteira estava sobre uma pilha de pratos, com um calço em um dos lados para impedir que o café caísse nas bancadas. É estranho ver isso tudo do jeito que era quando meus pais moravam aqui. Pego uma moeda na bancada e a movo entre os dedos, do jeito que meu pai me ensinou. Este lugar está um chiqueiro, diz vovô, saindo da sala de jantar e prendendo o suspensório na calça. Depois de passar meses morando nos alojamentos impecáveis de Wallingford, onde você fica em detenção aos sábados se não passar nas inspeções regulares, sinto a velha e conflitante sensação de familiaridade e repulsa. Inspiro o aroma de mofo e coisa velha, com um toque azedo que pode ser suor antigo. Philip solta minha bolsa no chão rachado de linóleo. Que chance tenho de pegar o carro emprestado? Pergunto a vovô. Amanhã, diz ele. Se conseguirmos fazer o bastante. Marcou a consulta médica? Marquei, minto. É para isso que preciso do carro. O que preciso é de tempo sozinho suficiente para colocar em prática meu plano de voltar para Wallingford. Isso envolve um médico, mas não um que esteja me esperando. Philip tira os óculos de sol. Quando é sua consulta? Amanhã, respondo impulsivamente, depois pouso o olhar em Philip e elaboro. Às 14 horas. Com o Dr. Churchill, especialista em sono. Em Princeton. Está bom para você? As melhores mentiras têm tanta verdade nelas quanto possível, então conto a eles exatamente aonde planejo ir. Só não conto por quê. Maura mandou algumas coisas, diz Philip. Vou trazer antes que eu me esqueça. Nenhum deles se oferece para ir comigo na consulta completamente inventada, o que me enche de um alívio profundo e não merecido. Alguém poderia cortar uma seção da bagunça na nossa casa e examiná-la como os anéis no tronco de uma árvore ou camadas de sedimento. Encontrariam pelos brancos e pretos de um cachorro que tivemos quando eu tinha 6 anos, o jeans manchado de ácido que minha mãe usava, as 7 fronhas cheias de sangue da vez em que ralei o joelho. Todos os segredos da minha família estão amontoados uns sobre os outros, sem fim. Às vezes, a casa parecia apenas imunda, mas, outras vezes, parecia mágica. Mamãe era capaz de enfiar a mão em algum nicho, bolsa ou armário e tirar qualquer coisa de que precisasse. Tirou uma vez um colar de diamantes para usar em uma festa de ano novo junto com anéis de citrino com pedras do tamanho da unha de um polegar. Tirou a coleção inteira dos livros de Nárnia quando eu estava com febre e cansado dos livros espalhados perto da minha cama. E tirou um conjunto de peças artesanais de xadrez pretas e brancas quando terminei de ler C.S. Lewis. Tem gatos lá fora, diz meu avô, olhando pela janela ao derramar o café de uma xícara dentro da pia. No celeiro. Philip coloca uma bolsa de mantimentos no chão, com cuidado. A expressão dele está estranha. Gatos de rua, diz vovô, usando um garfo para pegar um pedaço de torrada pré-histórico dentro da torradeira e jogá-lo no saco de lixo pendurado na maçaneta do porão. Vou até onde ele está e olho pela janela. Consigo vê-los, pequenas formas fluidas. Um gato malhado pula em cima de uma lata de tinta enferrujada, e outro branco está sentado em um trecho de grama alta, com apenas a ponta do rabo mexendo. Acha que estão morando aqui há muito tempo? Meu avô sacode a cabeça. Aposto que eram de estimação. Parecem gatos de estimação. Vovô resmunga. Talvez eu devesse levar um pouco de comida para eles, digo. Coloque a comida dentro de uma armadilha, diz Philip. É melhor pegá-los antes que se reproduzam descontroladamente. Depois que Philip vai embora coloco comida para eles, uma lata de atum da qual não se aproximam enquanto estou lá, mas pela qual lutam quando vou para a entrada da garagem. Conto 5 gatos, o branco, 2 malhados, que tenho dificuldade em diferenciar, um preto peludo com um ponto branco debaixo do queixo e um bege pequeno. Eu e vovô passamos o resto da manhã arrumando a cozinha, depois de trocarmos as luvas tradicionais pelas de borracha. Jogamos fora uma pilha de garfos enferrujados, um coador e algumas panelas. Puxamos um pedaço do linóleo e descobrimos um ninho de baratas que se espalham tão rapidamente que, apesar de pesarmos nelas, a maioria acaba fugindo.
Ligo para Sam depois do almoço, mas Johan atende o celular dele. Pelo que entendo, Sam está ocupado fazendo um teste para ver se os alunos do último ano controlam o espaço aéreo acima da grama do último ano. Esse experimento consiste em deixar o pé suspenso um pouco acima da área restrita do gramado até que alguém tente dar um soco na cabeça dele. Digo que ligo depois. Para quem estava ligando? Pergunta meu avô, limpando o rosto na camiseta. Para ninguém. Isso é bom, considerando o tanto de trabalho que você tem para fazer, diz ele. Eu me sento de frente para o encosto de uma das cadeiras da cozinha e apoio o queixo nele. Acha que tem alguma coisa errada comigo ou o quê? Eis o que acho, estou limpando a casa. Não sou jovem, então você precisa ajudar. Você não quer ser um jovenzinho bonito e inútil. Dou uma risada. Posso ser jovem, mas não nasci ontem. Isso não é resposta. Se você é tão esperto, conte-me o que está acontecendo. Ele sorri depois de falar, como se uma luta verbal fosse a ideia dele de diversão. Estar com ele me faz pensar em ser criança, correr no jardim Carney, em segurança e livre durante o verão. Ele não precisava que o ajudássemos a bater papo com um alvo ou que enfiássemos objetos roubados na calça. Mas nos fazia cortar a grama. Decido tentar uma tática diferente para mostrar que estou prestando atenção. O que está acontecendo? Não sei o que há de errado comigo, mas tenho certeza de que há alguma coisa errada com Maura. Ele para de sorrir. O que quer dizer? Você a viu? Ela está péssima. E pensa que anda ouvindo música. E eu ouvi você dizer que Philippa está enfeitiçando. Vovô sacode a cabeça e coloca a camiseta suada na mesa. Ele não está, pare com isso. Eu a vi. Sabe o que ela me disse? Ele abre a boca, mas alguém bate a porta antes que possamos falar, e nós dois nos viramos. O rosto de Audrey aparece no vidro sujo da porta dos fundos. Ela franze a testa, como se tivesse certeza de estar no lugar errado, mas depois gira a maçaneta e empurra a porta com bastante força para desemperrá-la. Como me encontrou? Pergunto, com o choque me fazendo parecer tão frio como sempre tento parecer. Todos os endereços estão impressos no catálogo dos alunos, diz ela, sacudindo a cabeça como se eu fosse um idiota. Certo, digo, porque sou um idiota. Me desculpe. Entre. Obrigado por, expulsaram você? Ela coloca a mão com uma luva azul no quadril. Está falando comigo, mas está olhando para as pilhas de papéis e cinzeiros, mãos de manequim e coadores de chá que cobrem as bancadas. Por enquanto, respondo, desejando que minha voz não fale. Pensei que estava acostumado com a sensação doída de sentir falta de alguém, de sentir falta de Audrey, mas agora percebo quanto mais vou sentir falta dela se não puder vê-la todos os dias na aula ou sentada na grama do jardim. De repente, não me importo com a quantidade apropriada de indiferença. Venha para a sala. Sou o avô dele. Vovô estica a mão esquerda. A luva de borracha pende sem vida onde os dedos deveriam estar. Fico feliz por ela não poder ver os cotocos. Não passam de carne apodrecida pela magia negra. Audrey empalidece e pressiona a mão enluvada contra a barriga como se tivesse acabado de se dar conta do que ele é. Desculpe, digo. Vovô, está é Audrey. Audrey, meu avô. Uma garota bonita como você pode me chamar de Desi, diz, ajeitando o cabelo e sorrindo como se fosse um crápula pedindo para ser repreendido. Meu avô ainda está sorrindo quando passamos por ele e vamos para a sala. Eu me sento no estofamento rasgado do sofá. Fico curioso para saber o que ela pensa da casa e se vai dizer qualquer coisa sobre ela ou sobre meu avô. Quando eu era criança e levava amigos em casa, sentia um orgulho rebelde do caos. Eu gostava do fato de saber pular pelas pilhas de coisas e pelos vidros quebrados enquanto eles tropeçavam. Agora, tudo parecia um oceano de loucura impossível de explicar. Ela enfia a mão na bolsa preta e tira um punhado de impressos. Aqui, diz ela, colocando os papéis no meu colo e sentando ao meu lado. Seu cabelo está ligeiramente úmido, como se ela tivesse acabado de sair do chuveiro, e frio contra o meu braço. O cabelo de Lila era louro e estava encharcado de vermelho na última vez em que a vi. Fecho os olhos com força e pressiono os globos oculares até não ver nada além de escuridão. Até afastar as imagens. Quando era namorado de Audrey, eu pensava que, ao fazer com que ela gostasse de mim, ao fazer com que ela pensasse que eu era como todo mundo, eu me tornaria como todo mundo. Penso em reconquistá-la e me pergunto se conseguiria. Eu me pergunto quanto tempo demoraria para fazer uma besteira e ela me largar de novo. Não sou um golpista tão bom a ponto de ficar com ela. Alguns tipos de comprimidos para dormir podem causar sonambulismo, diz Audrey, apontando para os papéis. Extraoficialmente. Peguei alguns artigos na biblioteca. Um cara até dirigia dormindo. Eu estava pensando que você podia dizer que estava me automedicando para insônia. Pergunto, e me viro de lado. Encosto o rosto no seu ombro e inspiro seu aroma, filtrado pelo tecido do suéter. Ela não me empurra. Penso em beijá-la ali mesmo, no sofá sujo, mas um instinto de autopreservação me impede. Depois que uma pessoa magoa você, é mais difícil relaxar com essa pessoa, mais difícil pensar nela como segura para se amar. Mas isso não impede você de querê-la. Às vezes, acho que torna o desejo maior. Não precisa ser verdade. Você pode só dizer que estava tomando comprimidos para dormir, diz ela, como se eu não entendesse o que é mentir, o que é um tanto doce, ao mesmo tempo, humilhante. Não é um plano ruim. Se eu tivesse sido mais esperto e tivesse pensado nisso antes, talvez ainda estivesse na escola. Já falei para eles que tinha ataques de sonambulismo quando criança. Merda, diz ela. Que pena.
Tem outro comprimido na Austrália que fez algumas pessoas comerem demais e pintarem as portas de casa dormindo. Ela vira a cabeça e vejo 6 pequenos amuletos de proteção em seu pescoço. Sorte. Sonhos. Emoções. Corpo. Memória. Morte. O 7º, transformação, fica preso na beirada do suéter. Eu me imagino esmagando a garganta dela com as mãos e fico aliviado por sentir horror. Sinto culpa quando penso em matar garotas, mas é o único jeito que conheço de me testar, de ter certeza de que a coisa terrível que há dentro de mim não está prestes a sair. Estico o braço e solto o pequeno pingente de pedra, deixando que caia contra o seu pescoço. Hematita. Provavelmente falso. Não há mestres de transformação suficientes por aí para que haja muitos amuletos de verdade. Há um mestre a cada geração ou 2. Esse amuleto me faz pensar se o resto também é falso. Obrigado. Por tentar. Foi uma boa ideia. Ela morde o lábio. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a morte do seu pai? Eu me mexo abruptamente, de forma que minhas costas fiquem contra o braço do sofá. Que delicado. Se acho que o que tem a ver com isso? Ele sofreu um acidente de carro durante o dia. O sonambulismo pode ser deflagrado por estresse. E quanto à sua mãe estar na cadeia? Isso deve ser estressante. O tom da minha voz sobe. Papai está morto há quase 3 anos e mamãe está presa praticamente pelo mesmo tempo. Você não acha? Não fique com raiva. Não estou com raiva. Passo a mão pelo rosto. Certo, olha só. Eu quase caio de um telhado, estou sendo expulso da escola e você acha que sou maluco. Tenho motivos para estar zangado. Respiro fundo e tento dar o sorriso mais arrependido. Mas não com você. Isso mesmo, diz ela, me empurrando. Não comigo. Seguro sua mão enluvada na minha. Posso lidar com Northcote. Estarei de volta a Wallingford em pouquíssimo tempo. Odeio que ela esteja no meio da minha casa bagunçada, já sabendo mais sobre mim do que me deixa confortável. Eu me sinto revirado, com minhas entranhas expostas. Mas também não quero que ela vá embora. Olha só, sussurra ela, com um olhar na direção da cozinha. Não quero irritar você de novo, mas você acha que pode ter sido tocado? Você sabe, Ibigbi? Tocado. Enfeitiçado. Amaldiçoado. Para ter ataque de sonambulismo? Para se jogar do telhado, diz ela. Pareceria suicídio. É um feitiço bem caro. Não quero dizer a ela que já pensei nisso, que minha família inteira pensou tanto que até se reuniu secretamente para discutir a possibilidade. Além do mais, sobrevivi. O que torna sua ideia menos provável. Você devia perguntar ao seu avô, diz ela baixinho. Se você é tão esperto, conte-me o que está acontecendo. Eu faço que sim com um gesto de cabeça, mal reparando que ela coloca os papéis de volta na bolsa. Então ela me abraça de leve e não consigo deixar de reparar nisso. Minhas mãos se apoiam na lombar dela e sinto sua respiração quente contra meu pescoço. Com ela, eu poderia aprender a ser normal. Toda vez que ela toca em mim, sinto a emocionante promessa de me tornar um cara normal. É melhor você ir, digo, antes que eu faça alguma coisa idiota. Na porta, no momento que ela vai embora, eu me viro para olhar para o rosto do meu avô. Ele está tirando um queimador de fogão imundo com uma chave de fenda, sem nenhuma preocupação aparente de a família Zacharov inteira estar atrás de mim. Ele já trabalhou para a família, então sabe muito bem do que eles são capazes. Sabe melhor do que eu. Talvez seja por isso que está aqui. Para me proteger. A ideia faz com que eu precise me apoiar na pia devido a uma combinação de pavor, culpa e gratidão. Naquela noite, em meu antigo quarto, com os posteres rasgados de Magritte colados no teto e estantes cheias de robôs e livros da Hard Boys, sonho que estou perdido em uma tempestade. Embora seja sonho, e tenho certeza de que é um sonho, a chuva bate fria na minha pele e mal consigo ver com água nos olhos. Eu me inclino para a frente e corro para a única luz à vista, protegendo o rosto com uma das mãos. Vou até a porta gasta do celeiro que fica atrás da casa. Ao passar pela porta reconheço que me enganei quanto a ser o nosso celeiro. Em vez de as ferramentas velhas e móveis rejeitados, há apenas um longo corredor, iluminado por tochas. Quando me aproximo, percebo que mãos realistas demais para serem de gesso seguram as tochas. Uma das mãos se mexe para segurar melhor a base de metal, e dou um salto para longe. Depois chego mais perto e vejo que cada pulso foi cortado e preso à parede. Consigo ver a carne cortada irregularmente. Olá, grito, como fiz quando estava no telhado. Desta vez ninguém responde. Olho para trás. A porta do celeiro ainda está aberta, e a chuva encharca as ripas de madeira. Por ser um sonho, não me dou o trabalho de voltar para fechar a porta. Continuo seguindo pelo corredor. Depois do que parece um tempo desproporcional caminhando, chego a uma porta desgastada com uma maçaneta feita da pata de um cervo. O pelo áspero faz a palma da minha mão coçar quando abro a porta. Dentro há um futon do quarto do alojamento de Barron e uma comoda que tenho certeza de que mamãe comprou no eBay, com a intenção de pintar de verde maçã para colocar no quarto de hóspedes. Abro as gavetas e encontro vários jeans velhos de Philip. Estão secos, e o de cima serve em mim perfeitamente quando o visto. Há uma camisa branca que foi de papai pendurada atrás da porta, e eu me lembro da queimadura de cigarrilha logo acima do cotovelo e do cheiro de loção pós-barba. Como sei que estou sonhando, não sinto medo, só perplexidade, quando volto pelo corredor e, dessa vez, vejo pegadas indo até uma porta pintada e com um pingente de cristal.
Parece com aqueles dispositivos que servem para chamar os empregados nas mansões dos programas da televisão aberta, mas esse é feito de partes cintilantes de um velho candelabro. Quando o puxo, sinos tocam alto, ecoando por toda a área. A porta se abre. Uma mesa velha de piquenique e 2 cadeiras de jardim estão no meio do grande aposento. Talvez eu ainda esteja no celeiro, afinal, porque os espaços entre as ripas de madeira que formam as paredes são bastante largos para que eu consiga ver a chuva contra o céu intenso da tempestade. A mesa está coberta com algum tipo de tecido sedoso e bordado, e em cima dela castiçais, 2 travessas de prata e pratos decorados, no centro, com uma cúpula de prata. Há cálices de cristal em cada um dos lugares da mesa. Os gatos saem da penumbra, malhados e peludos, gatos castanhos e bege e gatos tão pretos que mal consigo distingui-los de suas sombras. Eles andam em minha direção, centenas deles, subindo uns em cima dos outros para se aproximarem. Pulo em uma das cadeiras e pego um castiçal, sem saber muito bem que coisa doentia meu cérebro está prestes a fazer, quando uma pequena criatura coberta por um véu entra no aposento. Ela está usando um vestido pequenino, do tipo que as bonecas caras usam. Lila tinha um monte de bonecas com vestidos assim, que a mãe dela gritava se ela tocasse em alguma. Brincávamos com as bonecas de qualquer jeito, quando a mãe não estava olhando. Arrastávamos a que tinha roupa de princesa pelo quintal de vovô, fingindo que ela estava sendo mantida prisioneira por um dos meus Power Rangers, com um Tamagotchi quebrado servindo de mapa interestelar, até que o vestido ficou sujo da grama e rasgou na bainha. O vestido da criaturinha também está rasgado. O véu escorrega e cai. Debaixo dele há uma cara de gato. É uma gata, de pé sobre as pernas traseiras, com a cabeça triangular inclinada para o lado, quase como se o pescoço estivesse quebrado. Seu corpo está coberto pelo vestido. Não consigo me controlar e gargalho. Preciso da sua ajuda, diz a pequena criatura. Sua voz é triste e suave e parece a de Lila, mas com um sotaque estranho que poderia ser do modo como os gatos falariam, se pudessem fazer isso. Tudo bem, respondo. O que mais eu poderia dizer? Colocaram uma maldição em mim, diz Lila, a gata. Uma maldição que só você pode romper. Os outros gatos nos observam, com os rabos se mexendo e os bigodes tremendo. Ainda em silêncio. Quem amaldiçoou você? Pergunto, tentando sufocar as gargalhadas. Você, diz a gata branca. Ao ouvir isso meu sorriso se torna uma careta. Lila está morta e gatos não deviam ficar de pé, não deviam unir as patas num gesto de súplica, não deviam falar. Só você pode desfazer a maldição, diz ela, e tenta observar o movimento de sua boca, o brilho de seus dentes, para ver como ela consegue falar com o focinho. As pistas estão por todos os lados. Não temos muito tempo. Isto é um sonho, digo para mim mesmo. Um sonho muito esquisito, mas um sonho, mesmo assim. Eu até já sonhei com um gato antes. Você mordeu minha língua? Parece que você a recuperou, diz a gata branca, com os olhos enevoados, sem piscar. Abro minha boca para falar, mas sinto garras nas minhas costas, unhas afundando na minha pele, e dou um grito. Grito e me sento. Acordo. Ouço o som regular da chuva contra minha janela e percebo que estou encharcado e os cobertores estão molhados e grudados em mim. Estou de volta ao meu quarto, na minha velha cama, e minhas mãos estão tremendo tanto que tenho que colocá-las debaixo de meu corpo para fazer com que parem. Capítulo 5. De manhã cambaleio até a cozinha e encontro vovô fazendo café e fritando ovos em gordura de bacon. Estou usando jeans e uma camiseta surrada de Wallingford. Não sinto falta das luvas ásperas nem da gravata apertada, o conforto é o prêmio de consolação por levar o pé na bunda, mas não quero me acostumar com isso. Encontrei uma folha presa à minha perna quando estava me vestindo, e isso foi o bastante para eu me lembrar de ter acordado encharcado de chuva. Tive outro ataque de sonambulismo, mas quanto mais penso no sonho, mais confuso fico. Não aconteceu nada fatal, o que exclui a ideia da perseguição de Zacharov da jogada. Então, talvez seja apenas culpa o que me faz sonhar com Lila. A culpa enlouquece, não é? Ela apodrece dentro de você. É como em O Coração Delator, de Poe, que a senhora Noyes nos fez ler em voz alta, no qual o narrador escuta o coração da vítima batendo debaixo do piso de madeira, cada vez mais alto, até que acaba confessando, admito o feito. Aqui, aqui. É o batimento do seu abominável coração. Preciso falar com você, digo ao pegar uma caneca, coloco o leite primeiro e, depois, acrescento o café. O leite sobe pela caneca, junto com partículas de poeira que eu deveria ter visto antes de usá-la. Tive um sonho estranho. Deixe-me adivinhar. Você foi amarrado por mulheres ninjas. Com seios enormes. Não. Tomo um gole e faço uma careta. Vovô fez o café absurdamente forte. Ele coloca uma fatia de bacon na boca e franze o senho. Acho que seria mesmo meio estranho se tivéssemos tido o mesmo sonho. Reviro os olhos. Então é melhor você não me contar mais nada. Não estrague a surpresa caso eu sonhe com isso esta noite. Vovô ri, mas o riso vira um chiado. Olho pela janela. Não há gatos no gramado. Enquanto observo vovô colocar ketchup nos ovos e o líquido vermelho se espalha, eu penso, há sangue demais, e não me lembro de ter enfiado a faca nela, mas uma faca molhada está na minha mão e o sangue está espalhado pelo piso como um revestimento pesado. Vai me contar sobre o sonho que teve? Meu avô se senta à mesa e estala os lábios. Vou, respondo e pisco ao lembrar onde estou. Mamãe dizia que os flashes repentinos e repugnantes do assassinato melhorariam com o tempo, mas eles só ficaram menos frequentes. Talvez uma pequena parte de mim que ainda tem honra não quisesse esquecer. Está esperando um convite impresso? Pergunta vovô.
O sonho começou comigo lá fora, na chuva. Andei até o celeiro e depois acordei na minha cama, com lama nos pés. Acho que tive outro ataque de sonambulismo. Você acha? Pergunta ele. Lila estava no meu sonho. Forço as palavras a saírem da minha boca. Nunca falamos sobre Lila nem que a família inteira me protegeu depois. Que minha mãe chorou na gola de pele do suéter e me abraçou e me disse que, mesmo que eu tivesse feito aquilo, ela tinha certeza de que a vagabunda Zacharov tinha merecido e que não se importava com o que as pessoas diziam, eu ainda era seu bebê. Que havia alguma coisa escura debaixo das minhas unhas que eu não conseguia limpar. Tentei tirar com minhas próprias unhas e depois com uma faca, enfiando fundo, até começar a sangrar. Até meu sangue afogar a outra escuridão. Então minha consciência está finalmente me destruindo. É questão de tempo. Vovô ergue uma sobrancelha. Talvez ajudasse se você falasse sobre ela. Sobre o assassinato. Se desabafasse. Já fiz coisas ruins, moleque. Não vou julgar você. Mamãe foi presa não muito depois do assassinato de Lila. Não por minha causa, não exatamente, mas ela perdeu o controle. Queria dar um golpe alto e tinha que ser rápido. O que você quer que eu diga? Que a matei. Sei que matei, mesmo não lembrando. Sempre quis saber se mamãe pagou alguém para me fazer esquecer os detalhes. Talvez ela tenha pensado que se eu não me lembrasse da sensação não faria de novo. Tem que ter alguma coisa morta dentro de mim, porque pessoas normais não ficam junto ao corpo de alguém que amam sentindo apenas uma alegria distante e terrível. Lila era mestra de sonhos, então acho que o sonambulismo e os pesadelos são uma ironia. Não estou dizendo que não mereço, só quero entender por que estão acontecendo. Talvez você devesse ir comigo para Carney. Para ver seu tio Armin. Ele ainda sabe fazer feitiços de memória. Talvez possa ajudar você a se lembrar. Tio Armin está com mal de Alzheimer, digo. Ele é amigo de vovô desde que eram crianças, nem é meu tio de verdade. Vovô dá um riso debochado. Que nada. É rebote. Mas vamos ver primeiro o que o médico acha. Coloco mais café na caneca. Uma semana depois que Lila morreu e Barron e Philip esconderam o corpo no lugar onde se escondem corpos, fui até um telefone público e liguei para a mãe de Lila. Prometi que não ia fazer isso, ouvi meu avô explicar que, se alguém descobrisse o que fiz, a família toda pagaria. Eu sabia que os Zacharov dificilmente esqueceriam quem tinha cavado o túmulo, limpado o sangue e não tinha me delatado, mas não conseguia parar de pensar na mãe de Lila sozinha naquela casa. Sozinha e esperando que a filha voltasse. O som do telefone tocando foi alto demais. Eu me sentia meio tonto. Quando a mãe dela atendeu, eu desliguei. Depois, fui até os fundos da loja de conveniência e vomitei até as tripas. Vovô se senta ereto. Que tal você começar a arrumar o banheiro lá de cima? Vou comprar umas coisas. Não se esqueça do leite, digo. A minha memória está ótima, responde ele ao pegar o casaco. O piso do banheiro está rachado e quebrado em alguns lugares, e tem um armário branco barato encostado na parede. Dentro há dezenas e dezenas de toalhas variadas, algumas cheias de buracos, e potes de plástico âmbar com alguns comprimidos. Na prateleira embaixo há vidros cheios de líquidos escuros e latinhas de pó. Enquanto limpo teias cheias de aranhas dos cantos do chuveiro e jogo fora vidros de shampoo vazios e grudentos, não consigo parar de pensar em Lila. Tínhamos 9 anos quando nos conhecemos. O casamento dos pais dela estava indo mal, e ela e a mãe foram morar com a avó em Pine Barrens. Ela tinha cabelo louro e macio, um olho azul e outro verde, e a única coisa que eu sabia sobre ela era que vovô falou que o pai dela era importante. Lila era o que qualquer pessoa poderia esperar de uma garota que podia fazer você ter pesadelos com um toque da mão nua, da filha do chefe da família Zacharov. Era mimada demais. Aos 9 anos, ganhava de mim sem pena nos videogames, corria pelas colinas com tanta rapidez que eu sempre estava 3 passos atrás das suas longas pernas e me mordeu quando tentei roubar suas bonecas para escondê-las. Eu não sabia se ela, em parte, me odiava, mesmo depois de passarmos semanas nos escondendo debaixo dos galhos de um salgueiro, desenhando civilizações na Terra e as destruindo como deuses insensíveis. Mas eu estava acostumado com irmãos que eram rápidos e cruéis e a idolatrava. Aí, os pais dela se divorciaram. Só voltei a vê-la quando tínhamos 13 anos. Vovô volta com várias sacolas de compras bem na hora em que começa a chover. A maioria das sacolas está cheia de limpa-vidros, cerveja e papel toalha. Ele também trouxe armadilhas. São para gambá, mas vão servir, diz ele. E não são cruéis, ao menos é o que diz na embalagem, então não fique nervoso. Não tem guilhotina nem nada. Legal, comento, pegando-as no porta-malas. Tenho que levá-las sozinho para o celeiro. Os gatos estão lá dentro, posso ver os olhos brilhantes quando monto a primeira gaiola de metal com porta vai-vem. Abro a tampa de uma lata de comida e a enfio na gaiola. Ouço um baque suave atrás de mim e me viro. A gata branca está a menos de 1 metro de mim, e sua língua rosada lambe os dentes afiados. Na luz da tarde, consigo ver que sua orelha está cortada. Há cascas de feridas recentes ao redor do pescoço. Oi, gatinha, digo, palavras sem sentido saindo automaticamente da minha boca. Abro outra lata. A gata pula quando a tampa estala, e percebo o quanto estou tenso. Como se ela fosse falar. Mas a gata é só uma gata. Só um animal mal alimentado, morando em um celeiro e prestes a ser capturado. Estico a mão enluvada e ela se encolhe. Bicho esperto. Aqui, gatinha, digo. A gata se aproxima de mim lentamente.
Cheira meus dedos e, enquanto prendo a respiração, passa a bochecha na minha mão, o pelo macio e os bigodes trêmulos tocam a minha pele. Coloco a lata de comida de gato no chão e observo-a pular em cima. Estico a mão para acariciá-la de novo, mas ela sibila, arqueia as costas e fica com os pelos arrepiados. Parece uma cobra. Agora, sim, digo, acariciando-a de qualquer jeito. Ela me segue até a casa. Suas omoplatas parecem saltar das costas, e o pelo está sujo de lama. Eu a deixo entrar na cozinha mesmo assim e dou-lhe água em um copo de martini. Você não vai trazer esse animal imundo pra cá, vai? Pergunta meu avô. É uma gata, vovô, não uma barata. Ele a olha com ceticismo. Sua camiseta está coberta de poeira, e ele está se servindo de uísque em um daqueles copos grandes de plástico flexível que vem com canudo. Pra que você quer um gato? Pra nada. Não sei. Ela parece estar com fome. Vai trazer todos pra cá? Pergunta vovô. Aposto que todos estão com fome. Dou um sorriso. Prometo que só trago um de cada vez. Não foi para isso que comprei as armadilhas. Eu sei. Você comprou as armadilhas para que possamos pegar todos os gatos, soltá-los em um campo a mais de 15 quilômetros daqui e depois apostar qual volta primeiro. Ele sacode a cabeça. É melhor você voltar ao trabalho, espertinho. Tenho aquela consulta médica com... Digo. Eu lembro. Vamos ver o quanto você consegue fazer antes de sair. Dou de ombros e vou para a sala de estar com algumas caixas e fita adesiva. Monto as caixas e pego a lata de lixo do quintal. Em seguida, começo a revirar as pilhas de coisas. A gata me observa com olhos brilhantes. Panfletos anunciando feitiços e um cobertorzinho de pele que parece estar com sarna vão para o lixo. Livros voltam para a prateleira, a menos que pareçam ser algo que eu queira ler ou que estejam com as páginas soltando. Uma cesta cheia de luvas de couro, algumas delas grudadas por terem ficado perto demais da saída da calefação, também vai para o lixo. Independentemente do quanto eu jogue fora, sempre tem mais. As pilhas despencam umas sobre as outras e me fazem confundir qual delas eu estava arrumando. Há dezenas de sacos plásticos, um com um par de brincos e com o recibo ainda preso, outros com um pedaço de pano ou com os restos de um sanduíche. Há chaves de fenda, porcas e parafusos, meu boletim do 5º ano, o vagão de passageiros de um trem de brinquedo, rolos de adesivo com a palavra pago, ímãs de Ohio, 3 vasos com flores secas e um cheio de flores de plástico, uma caixa de papelão com enfeites quebrados, uma sujeira grudenta, preta e derretida cobrindo um rádio velho. Quando pego um desumidificador poeirento, uma caixa cai no chão e um monte de fotos se espalha. São PIN UPS em preto e branco. A mulher está usando luvas de verão até o pulso, um espartilho antigo e uma calcinha de licra. Seu cabelo está penteado no estilo de Betty Page, e ela está ajoelhada em um sofá, sorrindo para a pessoa que tira as fotos, um homem cujos dedos aparecem em uma delas, com uma aliança com aparência de cara por cima da luva preta. Conheço a mulher nas fotos. Mamãe está bem bonita. A primeira vez que percebi que eu tinha talento para o crime foi quando mamãe me levou para passear, só eu, e tomar um milkshake. Era um dia escaldante de verão, o assento de couro do carro estava quente e queimou a parte de trás das minhas pernas de um jeito só um pouco desagradável. Minha boca estava vermelha quando entramos em um posto de gasolina e fomos para os fundos, como se mamãe fosse calibrar os pneus. Está vendo aquela casa? Perguntou ela. Estava apontando para uma casa com estilo de chácara, com proteção de alumínio e persianas pretas. Quero que você entre por aquela janela de trás, ao lado da escada. Fique bem quietinho e pegue o envelope pardo em cima da mesa. Devo ter olhado para mamãe como se não tivesse entendido. É um jogo, Cassel. Faça o mais rápido que conseguir, vou contar o tempo. Me dê um milkshake. Acho que eu sabia que não era um jogo, mas corri mesmo assim, subi na torneira e entrei pela janela com a graça e flexibilidade das crianças. O envelope pardo estava exatamente onde mamãe disse que estaria. Ali perto havia pilhas de papéis debaixo de xícaras de café cheias de canetas, réguas e colheres. Havia um gatinho de cristal sobre a mesa com o que parecia ouro em pó dentro. O ar-condicionado fez o suor secar nos meus braços e nas minhas costas. Ergui o objeto contra a luz e depois coloquei-o no bolso. Quando cheguei com o envelope, ela estava tomando meu milkshake. Tome, falei. Ela sorriu, com a boca também vermelha. Bom trabalho, querido. E percebi que o motivo de ela ter levado a mim e não meus irmãos era por eu ser o menor. Mas isso não me incomodou, porque também me dei conta de que podia ser útil. De que não precisava ser mestre para ser útil. De que eu podia ser bom em certas coisas, melhor do que eles, até. Essa percepção pulsou nas minhas veias como adrenalina. Talvez eu tivesse 7 anos. Não tenho certeza. Foi antes de Lila. Nunca contei a ninguém sobre o gato. Junto às fotos com algumas outras de vovô com o pai de Lila em Atlantic City, na frente de um bar. Estão com um homem mais velho que não conheço, com os braços passados sobre os ombros uns dos outros. Varro camadas de sujeira de debaixo dos sofás e cadeiras até que a poeira sobe e me faz tossir. Quando me sento para descansar, encontro um caderno debaixo de uma das almofadas, coberto com a caligrafia de mamãe. Nada de fotos picantes, só coisas chatas. Retirada do tanque de óleo, enterrado, está escrito na lateral da página, e no outro lado há comprar cenouras, frango, inteiro, água sanitária, fósforos, óleo de motor. 2 páginas depois há alguns endereços, com um deles circulado. Depois, um lembrete para ligar para uma loja de carros para convencê-los de alugar um carro por uma semana. Há alguns outros escritos sobre diferentes golpes, com anotações nas laterais.
Leio todas, sorrindo apesar de tudo. Em algumas horas vou dar meu próprio golpe, então é melhor eu me preparar. Em nossa família, talvez em todas as famílias, as pessoas acham que os filhos puxam alguém de outra geração. Dizem que Philip puxou ao nosso avô, pai de mamãe. Philip largou a escola para se unir aos Zacharov e conseguiu o colar de queloides alguns anos depois. Leva a sério a lealdade e a estabilidade, mesmo sendo alguém que paga o aluguel quebrando pernas. Eu imagino daqui a 40 anos, aposentado em carne, espantando do jardim uma nova geração de crianças mestras. A lenda familiar diz que Barron puxou a mamãe, embora ele faça feitiços de sorte e ela, de emoções. Mamãe consegue fazer qualquer um virar seu amigo, consegue iniciar uma conversa em qualquer lugar porque acredita genuinamente que o golpe é um jogo. E só liga para vencer, todas as vezes. Para mim, resta ser como meu pai, mestre de sorte. Só que não sou. Ele era a pessoa que agregava tudo. Quando estava vivo, mamãe agia normalmente quase o tempo todo. Só quando ele morreu ela começou a correr atrás de milionários sem usar luvas. Na segunda vez em que um cara acordou ao final de um cruzeiro com $100.000 a menos e completamente apaixonado, o advogado dele chamou a polícia. Ela não consegue evitar. Adora dar golpes. Digo para mim mesmo que não sou como ela, mas tenho que admitir que também adoro. Folheio o caderno, procurando alguma coisa que não sei o que é, talvez algo familiar, talvez apenas um segredo que me faça rir. Virando as páginas, encontro um envelope colado a uma divisória. Ao lado dele estão as palavras, dar isso para lembrar. Rasgo o envelope e encontro um amuleto de memória, prateado e com a palavra lembrar gravada nele, com uma pedra azul sem rachaduras no meio. Parece antigo, com a prata escurecida nos cantos, e o amuleto pesa nas minhas mãos. Amuletos para afastar feitiços e maldições, como os que Audrey usa no pescoço, são tão antigos quanto as próprias maldições. Os mestres o fazem amaldiçoando uma pedra, o único material que absorve uma maldição inteira, inclusive o rebote. Aí a pedra está preparada para absorver uma maldição do mesmo tipo. Então, se uma mestra de sorte amaldiçoa um pedaço de jade e o carrega contra a pele, e alguém tenta amaldiçoá-la com uma sorte, a pedra de jade quebra e ela não é afetada. É preciso um novo amuleto cada vez que enfeitiçam você, e você precisa ter um amuleto para cada tipo de magia, mas você fica protegido. Só pedra funciona, não prata nem ouro, nem couro ou madeira. Certas pessoas preferem determinadas pedras, já há amuletos feitos de todos os tipos, desde cascalho a granito. Se o que está na minha mão for um amuleto, a pedra azul é o centro de poder. Eu me pergunto se mamãe roubou alguma relíquia de família ou se realmente pertence a ela. É engraçado pensar que alguém esqueceu um amuleto de memória. Eu o guardo no bolso. Enquanto arrumo a sala, encontro uma máquina de fazer botões, 2 sacos de plástico bolha, uma espada com a lâmina enferrujada, 3 bonecas quebradas que não me lembro de terem sido de ninguém, uma cadeira virada que me assustava quando eu era criança, porque eu jurava que era idêntica a uma que vi na televisão na noite anterior àquela em que Barron e Philip a levaram para casa, um taco de hóquei e uma coleção de medalhas por vários feitos militares. É quase meio-dia quando termino, e minhas mãos e a barra da minha calça estão pretas de sujeira. Jogo fora pilhas de jornais e catálogos, contas que provavelmente ficaram sem pagamento por anos, sacos cheios de cabides e arame e o taco de hóquei. A espada eu apoio na parede. O lado de fora da casa já está cheio de sacos de lixo do trabalho matinal. Tem tanta coisa que logo vamos ter que ir até o lixão. Olho para as casas arrumadas dos vizinhos, com gramados cuidados e portas pintadas, e depois olho de novo para a minha. As persianas das janelas da frente estão despencadas e uma das vidraças, quebrada. A tinta está tão velha que as ripas de cedro parecem ser cinzentas. A casa está apodrecendo por dentro. Estou no meio do processo de arrastar a cadeira até a rua quando o vovô desce a escada e sacode a chave na minha frente. Volte para o jantar, diz ele. Pego a chave com bastante força para senti-la machucar a palma da minha mão. Deixo a cadeira onde está e sigo para a entrada da garagem como se realmente tivesse uma consulta para a qual me atrasaria.